Que a paz que excede todo entendimento se faça presente, se faça notória sobre a sua vida. E aí, minha bênção divina? E aí, minha bênção do céu? Como é que você está hoje? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero compartilhar aqui um texto com os irmãos que está em Atos dos Apóstolos, tá bom? Capítulo 9, no versículo 15, diz assim: E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Olha isso. Vamos pular agora para o versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam ficavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Somente até aqui, irmãos. Aqui Saulo, ele é transformado em Paulo, né? Então aqui foi o momento em que ele se encontra com Cristo, de perseguidor do Evangelho de Cristo Jesus, né? de um homem distante ali do amor de Deus para com seu próximo. Deus agora o converte de Saulo para Paulo, e agora ele é um pregador do Evangelho de Cristo, após ter um encontro com o próprio Cristo ali no caminho de Damasco, porque ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia os cristãos. E quem persegue o cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, está perseguindo o próprio Cristo. Mas o que quero deixar claro é que aqui nessa conversão ele fica 3 anos, ele conhecia de Malaquias para trás. Na verdade, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, né? Então ele começa agora a pregar o Antigo Testamento, mas falando sobre, como o profeta Isaías, que 750 anos antes da vinda de Cristo já falava como ele viria, como ele seria, como ele agiria, né, meus amados irmãos? E ele principalmente conta ali também o seu testemunho de conversão, de quem ele era, apesar que muitas pessoas já conheciam o histórico dele, já conhecia, sabia que ele era uma pessoa ruim, uma pessoa má, né, que no nome de Deus destruía vidas, matou pessoas, prendeu pessoas no nome de Deus. Olha isso. Então agora ele é convertido ao cristianismo, ele começa a dar esse testemunho de quem ele era antes e agora quem ele é na presença de Cristo Jesus, amém? Só que não vamos falar de Paulo agora, eu vou falar o meu testemunho e vou contar ele um pouco mais completo, né? Desses 12 anos aí, ainda é pouco tempo na presença do Senhor, ainda acho que tenho que aprender muito, irmãos, mas já tive muitas experiências com o Senhor até aqui. E aí eu quero compartilhar essas experiências. Deus me incomodava já há alguns dias para mim fazer esse vídeo mais completo para os irmãos. Então vá até o fim, irmãos. Veja a história do pastor Newton, analise aí, veja aí tudo isso aí, aprenda também aqui, porque aqui você vai aprender muito. Não que eu seja melhor do que alguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos aprendendo todos os dias, né, irmãos? Mas podemos sim aprender uns com os outros, amém? Com muito amor e com muita humildade, porque o soberbo Deus abate, mas ele dá graça aos humildes, amém, irmãos? Para vocês saberem aí quem sou eu, de onde eu vim, qual é o meu histórico, as minhas experiências com Deus, né, irmãos? E assim como Paulo pregou 3 anos da sua vida sobre o seu testemunho e os textos que ele conhecia, né? E aí depois ele vai ter com Pedro, fica 15 dias com Pedro. Em 15 dias ele aprende toda a sã doutrina que Cristo vinha trazendo para ele e a que Pedro já pregava e os apóstolos que já tinham recebido de Cristo. Quando ele está ali na conversão, ele fica alguns dias só com os irmãos. Depois ele sai por aí fazendo a obra de Deus. 3 anos depois ele vai para Jerusalém e vai ter com Pedro. Amém? Então ele ficou 3 anos aí
pregando o seu testemunho, amém? Então o seu testemunho é muito importante, do que você passou, as experiências com Deus, né? Para amadurecimento, para crescimento espiritual, as revelações, as coisas de Deus, isso tudo te leva a se aproximar de Deus. Então aqui nesse vídeo você vai ver desde anjos que apareceu para mim, Jesus apareceu para mim, Jesus é negro, o Espírito Santo também, eu vi o Espírito Santo de Deus. Eu quero lembrar tudo isso, por isso que eu escrevi algumas coisas, isso aí eu acabei nem escrevendo aqui, que vi a Cristo Jesus, porque é tantas experiências que eu tive com Deus, que nesses 12 anos, que eu acabo esquecendo algumas coisas, irmãos. Então eu escrevi aqui várias coisas que eu achei importante. Isso aí é importantíssimo, mas eu acabei esquecendo, lembrei agora. Mas eu vi a Jesus, sim, ele apareceu para mim, né? E o Espírito Santo de Deus também. Eu quase fui arrebatado ao céu, só que eu fiquei com medo e ali o Senhor me colocou novamente deitado. Isso eu não escrevi aqui. Então vou tentar lembrar aqui e falar isso para os irmãos aí, para ficar completo. Amém, irmãos? Então vamos começar desde o início, né? Porque tudo tem começo, meio e até chegar aqui, que não é o final ainda estou pelejando aí, combatendo o bom combate, amém? Mas quando eu nasci, irmãos, eu aspirei com 3 mesinhos, né, de vida, com 3 meses de vida, eu aspirei o gorfinho, né? E ali desceu para os brônquios, que é como se fosse fios, né, de cabelo bem fininho, né? E ali desceu para o meu pulmão. Hoje não se salva, é dificilmente uma criança que se salva hoje, em 2022, que se salva aspirando esse gorfo, né? Por isso que as mamães têm que ter cuidado com os filhos aí, tudo direitinho, né? Tem todo aquele cuidado por conta disso. E você imagina então em 84, né? Não se salvava mesmo, era impossível. Então eu aspirei com 3 meses de idade isso, e mamãe ali no hospital, desesperada. A medicina havia desenganado, falou para a mamãe, falou, ó, leva ele para casa, mãe, que no máximo ele tem aí de 2 ou 3 horas de vida. No máximo, se ele tiver muito, ele tem isso. Então curte aí seu filhão aí, curte ele os últimos momentos, porque já era. A mamãe já tinha tido 5 filhas mulheres, já havia perdido uma, né, que é a Andressa, e tinha tido eu com muito sacrifício, né. Era o sonho do meu pai e era o sonho da mamãe também ter um filho homem. E aí a mamãe agora vê esse sonho dela se esvaindo, ela perdendo o seu único filho homem. E aí a mamãe triste, chorando, desesperada ali no hospital, irmãos. Que tristeza. Mas aí, Deus é maravilhoso, Ele é incrível, Ele envia uma serva do Senhor lá. Oh, glória a Deus. Deus sempre envia um servo dele, irmão. Tomara que você seja esse enviado aí. Você, irmã, seja essa enviada aí. Eu já estou sentindo a fúria das trevas. Fora, Satanás, sou mentiroso, sou derrotado. E Deus sempre envia, irmão, uma serva dele, um servo dele, aleluia, para socorrer um escolhido do Senhor, porque os planos de Deus jamais será frustrado. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar Deus por isso? Ela falou assim, ô irmã, não fica assim não. Aqui na Baixada do Grissério, né, aqui no centro, tem uma igreja, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Tem um homem de Deus lá, cheio do Espírito Santo, que ele ora por revelações e curas. Deus usa ele poderosamente. Então leva lá, quem sabe Deus não cura o seu filho lá. Aí a mamãe chorando, desesperada ali, com toda aquela situação, né, irmãos? Ela falou assim, tem uma esperança de salvar meu filho, então eu vou correr, eu vou lá. Aí mamãe não pensou 2 vezes, me pegou ali, saiu correndo. Quando chegou lá na Deus e Amor, já estava no finalzinho do culto, né? E aí o missionário já estava orando ali por revelações, já tinha sido pregada a palavra, ele estava no horário da revelação. Ele diz assim, tem uma mãe aqui que os médicos desenganou o seu filho. Disse que ele tinha algumas horas de vida, que ele ia falecer. É porque o diabo, o inimigo, ele viu que tem uma marca diferente nele, uma marca da promessa. Essa criança ele vai ser um grande profeta, vai ser um juiz, um guerreiro. Ele vai viajar o mundo inteiro levando a palavra de Deus. Então o inimigo ele viu isso e tentou tirar a vida dele. Mas o Senhor está te dando a cura agora. Esse espírito da morte ele é repreendido agora, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Recebe a cura aí em nome de Jesus. Aí na mesma hora, irmãos, aquilo tudo que estava podre já, né, dentro do meu pulmão, já tinha comprometido outros órgãos. Eu não bebia mais aguinha, nem um leitinho, nem nada. Eu já estava já desfalecendo mesmo ali nos braços da mamãe, a mamãe falou, né? E aí eu comecei a vomitar bolas
podres, né? Aquelas coisas que estavam dentro de mim me fazendo mal. Eu comecei a vomitar ali e saiu tudo aquilo ali para fora. E aí a mamãe disse que eu já tomei uma chuquinha todinha de leitinho e outra todinha de água. Oh, glória a Deus! E ali diante do altar, irmãos, ali na Baixada do Glicério, na Igreja Pentecostal Deus Amor, através do missionário Davi Miranda, Deus me deu a vida. Deus me deu novamente a vida. Deus me deu ali, aleluia, a chance de combater o bom combate. Porque na verdade eu fui chamado desde o ventre para fazer a obra do Senhor. E aí mamãe agora reviu esse milagre, não conhecia, né, o cristianismo, passou a crer. Só que meu pai era terrível, meu pai era violentíssimo, né? E agredia a mamãe, espancava a mamãe grávida, a mãe falou que ele chutava a barriga dela, colocava ela pra fora, na chuva. Coitadinha da mamãe, sofreu na mão do papai. Pai era uma boa pessoa, irmão, só que eles começou com umas companhias, começou a ir pra macumba, pro espiritismo, e ali ele começou a beber, começou a fumar. Quando casou não bebia, não fumava. E aí ele começou agora a gastar todo o dinheiro dele com mulheres na rua, sabe? Fez a mamãe sofrer muito, espancava a mamãe, colocava facão no pescoço da mamãe, dizendo que ia degolar ela, que ia cortar o pescoço dela. A mamãe sofria. E ali, quando eu estava com uns 3 anos, eu acho que Deus falou assim, não, chega. E ele foi embora. Aí quando ele foi embora, ele falou, suas filhas tudo vai ser prostituta e seu filho vai ser ladrão. Olha isso. E ele foi embora. E aí mamãe começou agora a pegar firme, porque a mamãe não podia sair, mamãe não tinha sossego, ele ia morrer de ciúme. Então mamãe não podia ir para a igreja, não podia fazer as... Mamãe não tinha nem paz, quanto mais poder sair de casa, né? Então não podia ir para a igreja. E aí Deus soprou ele para poder a mamãe fazer a obra de Deus, para a mamãe poder ir para a igreja. Aí a mamãe falou, não, vou buscar esse Deus poderoso agora. E começou a buscar Deus, começou a se dedicar ao Senhor, começou a buscar a presença de Deus. E eu fui crescendo ali, irmãos, e vendo a mamãe com muita oração. Às vezes nós saíamos daqui do Jardim Ranieri, a gente ia até o Monte da Luz a pé. Eu, mamãe e as irmãs, a gente ia a pé andando para ir para o monte. Olha que tremendo. São quilômetros de distância. A gente ia a pé e voltava a pé. A gente ia mais ou menos depois da tarde, assim, 7, 8 horas da noite. Já chegava no outro dia, era de manhã cedo. Já chegava passando na padaria para pegar o pão. Para tomar o café de manhã. Mas aí chegava no monte ali, quando entrava no monte ali, na presença do Senhor, o povo tudo clamando, orando, buscando a presença do Senhor. Eu não sei se você já viu o fogo do Senhor ali no monte, onde ali os galhos secos, os galhos soltinhos, ele fica verde fluorescente, parece aquelas pulseirinhas assim, sabe? Aquelas pulseirinhas fica verde, fluorescente, aquilo, o mato fica daquela cor, o galho seco fica daquela cor. Né? Isso até hoje é possível acontecer, só que é algumas fagulhas que a gente vê hoje. Naquela época lá não, quando eu cheguei lá era toda a árvore inteira pegando fogo dos pés, as raízes que saía para fora tava brilhando o fogo de Deus, até o último galho lá em cima, a última folha tava brilhando, pegando fogo, todas as árvores brilhando com o fogo da glória de Deus. E mamãe veio orando, já repreendendo, você tá aí, né, seu demônio, sai, sai. E a gente entrando, e eu pequenininho, já com 7 aninhos, entrando ali, muitas pessoas, jovem, essa criança aqui, irmã, toma cuidado, cuida bem dele, isso aí vai ser um grande profeta, Deus tem uma grande obra na vida dele, ele vai viajar o mundo inteiro, fazendo a obra de Deus, é uma pedra preciosa para Deus, cuida. E aí sempre que a mamãe ia, às vezes ia lá pro Marcilac, saiu do Jardim Rané, Marcilac a pé no monte lá também, era a mesma coisa, né? E a mamãe me levava para esses lugares maravilhosos. Mamãe me ensinava a orar o Salmo 23, ensinou de cor o 23, o 91, botava para orar. Vai orar aqui, vem meu filho orar. E mamãe trabalhava em 2 empregos, irmãos. Às vezes ela chegava em casa, aí ela já ia pro quarto, ela já começava a orar. Aí já começava a louvar. Deus deu até uns louvores para ela. E aí ela começava a orar e louvar, orar e louvar. Aí tava 3, 4, 5, 6 horas já ali orando, louvando. Eu sei que dava meia-noite, 1 hora da mamãe tava ali. E aí ia pro quarto, quando ia ver mamãe nem dormia, ela ficava ali virada a noite inteira, orando, louvando, ia trabalhar no outro dia de manhã, virada na vigília, buscando a Deus. Às vezes estava na sala, quando entrava no quarto, quando abria assim a porta do quarto, fazia até assim, pum. Aí olhava, parecia que tinha uma fumaça no quarto assim, branca. E a presença do Senhor ali, vim bater um bafo no meu rosto assim, ó. Com essa presença que você está sentindo aí, ó.
Aí batia assim, me dava aquela paz e uma alegria, com 7 aninhos já. Ela, vamos louvar o Senhor, meu filho? Vamos adorar o Senhor? Senta aqui. Eu sentava ali, às vezes louvava, às vezes criança pequena, não, mãe, eu vou assistir ali alguma coisa. Ia pra lá, e mamãe ficava ali, irmãos. Então mamãe era uma mulher de oração. Meu pai foi embora, ela não quis nem saber de homem. Uma santa mulher de Deus. Não quis saber de homem, não quis se envolver com mais ninguém. E ali, mamãe ficou assim. Então eu lembro que eu estava mais ou menos com 8 aninhos, irmãos. Mais ou menos estava eu e a minha irmã André em casa. Minhas outras irmãs estavam trabalhando, outras estavam na escola, né? E aí começou, meu avô plantava mandioca e plantava milho no terreno, porque é um terreno bem vasto, né? Grande assim. Então o vovô plantava mandioca e milho, porque a gente passava grandes necessidades na época. Mamãe trabalhando de doméstica, né? Salário pouco, então aquilo ajudava muito a gente para não passar fome. Mas tinha momento que ficava difícil para a gente, chegou a passar grandes necessidades sim. Mas aí veio a minha irmã mais nova, Andréia. E aí começou como se fosse uma manada de cavalo. Muito forte, muito alto. A casa chegava a ficar assim, ó. Balançando assim, ó, tremendo. Tremendo assim, parecia coisa de filme, irmão. Começou como se fossem uns 1000 cavalos. Aquela coisa forte, eu abracei ela, pensei que as telhas iam cair em cima da gente. O trinco da janela era aquela janelinha de madeira, sabe? Que tem aqueles trincos assim que... E aí o trinquinho abriu, a janela abriu um pouquinho assim, a frestinha assim, ó. Bem minúsculazinha assim, abriu assim. Eu fiquei com medo, achei que alguém estava abrindo ali alguma coisa. E aquela opressão dentro de casa. Eu acho que ficou uns 2 minutos daí, irmão, mas parecia que era uma eternidade, parecia que não ia parar nunca. E a gente oprimido ali, eu abraçado nela assim, falei, nossa, André. Ainda falei, nossa, o vô trabalhou tanto lá no quintal para fazer aí, plantar esses milho, essas mandioca. Os cavalos destruiu tudo, esse cavalo é terrível, né? Eu falei, coitadinho do vovô, porque o vovô trabalhava, coitadinho. Meu vozinho morreu trabalhando, trabalhou o dia todo, chegou à tarde, Deus recolheu o servo do Senhor. Mas enfim. E aí do mesmo jeito que começou, aí parou. Peraí, começou rápido, parou rápido. Falei, nossa, que estranho, era pra estar eles caminhando e diminuindo, né? O barulho. Eu falei pra minha irmã, ela é mesmo e tal. E a gente esperou uns 40 minutos, com medo, né? Aí quando saiu lá fora, foi ver, irmão, as marcas das ferraduras do cavalo, tava tudo no barro, que era de barro, terreno de barro, em volta de casa era barro. E aí, as marcas dos buracos assim, ó, das ferraduras. Milhares de marcas de ferradura no chão, no barro, só em volta de casa. Eu falei, oxe, como assim? Que negócio é esse? Negócio estranho. Aí subimos no trio, falei, vamos subir lá em cima. Subiu lá a cerca, era de arame, irmãos. E a cerca intacta. Perfeitamente intacta. Os milho, a mandioca intacta, só em volta de casa. Uma manifestação espiritual. Teve outra vez que a gente estava no quintal brincando de esconde-esconde, ia dar uma meia-noite mais ou menos. Tava eu, a Meire, a Rose e a minha irmã mais nova, que era a Andréa, brincando de esconde-esconde, a gente tirando barata ali no quintal. E aí tava construindo um fosso, né, no quintal. Tinha 2 blocos assim, eu sentei nos blocos e coloquei os pés para dentro do fosso. Eu tava com uns 8, 9 anos mais ou menos também, foi bem nessa época aí. Quando eu olho para dentro do buraco, eu vejo como se fosse um lobo mesmo, um lobo grande, mas em pé. E ele com os olhão vermelhos assim, ó. E ele deu um rugido lá de dentro. Aquela coisa tenebrosa. Eu olhei assim, dei um pulo. Peguei um bloco aqui que estava embaixo, joguei o bloco e desci correndo. A mamãe falou, tá vendo? Falei pra vocês descer, pra vocês irem pra casa. O diabo tá aí fora, aí, de redor, vocês não obedecem. Aí Deus deixa vocês ver essas coisas aí, pra vocês ficarem espertos e obedecer a mãe. Olha, minha mãe, crente que vigia, já logo corrige os filhos. Mamãe sempre dava um jeitinho de colocar Deus e a palavra de Deus pra gente. Uma santa mulher de Deus que corrige os filhos e sempre orientou a gente da forma correta. Só que papai, quando foi embora, ele amaldiçoou as filhas e disse que eu ia ser ladrão e as minhas irmãs iam ser prostituta, né? Graças a Deus, as minhas irmãs não foi não. E ali eu fui crescendo. Mamãe agora Deus tinha abençoado, ajudado a mamãe. Mamãe conseguiu construir uma casa muito maior. A gente morava em 2 cômodos pequenininhos, né, lá embaixo. Era as minhas 4 irmãs, mais eu e mamãe. Era 6 pessoas. E mamãe ainda colocou a Rose, a Meire, a Rosa e o Damião ainda. Ainda veio mais 4 pessoas, porque veio do norte, não tinha onde ficar. E mamãe colocou lá em casa, que mamãe era dessas. Não tem problema, não. Bota aí 2, 3 colchão aí. Ajunta aí na cozinha, a gente dorme espremido ali, todo mundo no quarto. Tinha 10 pessoas em 2 cômodos pequenininhos, irmãos. Então eu já acolhi pessoas também, amigos, já ficou um tempo em casa aqui, né? Que precisou de necessidade, eu aprendi isso com a mamãe.
Graças a Deus, uma grande serva de Deus que deu grandes exemplos para mim. E aí, irmãos, agora já morando na casa de cima, né? Uma vez eu tava na sala ali, já tava mais ou menos com uns 11 anos. E aí escutei tipo como se fosse um monte de corrente. Eu vi uma pessoa descendo no quintal, toda de preto. E aí começou um bom barulho de um monte de corrente. Arrastando. E quem disse que eu tinha coragem de abrir a porta para ver? Não tinha, sozinho. Era 6, 7 horas da noite, mais ou menos. Começou a escurecer. Aí aconteceu isso aí. Aconteceu umas 3, 4 vezes. E aí eu já tava um pouco mais frio, porque já não tava indo mais para a igreja. Mas mamãe, com meus 8, 7 anos, a gente ia fazer a obra de Deus. Eu lembro que uma vez as irmãs chamou para a casa de uma irmã, acho que era Dona Alzira. E a gente chegou lá. Essa Dona Alzira já tinha visto ela endemoniada uma vez, que embaixo da casa da vovó, que tinha uma igreja. Na ponta, hoje onde é a loja da minha tia, era uma igreja ali. Era um espaço mais vasto e era uma igrejinha que tinha aqui embaixo. E ali ela pegou um banco assim endemoniado, eu lembro que fosse hoje, um banco de madeira grande que meu avô fez. Que 3, 4 homens tinham que pegar aquele banco. Ela pegou endemoniada sozinha aquele banco assim, levantou e aí o irmão veio, botou a mão, expulsou no nome de Jesus. Se deixa, ela tinha dado uma bancada, ela tinha matado uns 10 com aquele banco lá. Cheia de legiões. Era uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus, mas tinha essa opressão do inimigo. Teve uma vez que o inimigo pegou ela em casa de novo. E aí chamaram lá em casa. Aí eu tinha uns 8 anos, 9, sei lá. Aí a mamãe falou, vamos ali, filho, fazer a obra de Deus. Vamos expulsar um demônio ali. Aí a mamãe, porque sempre que acontecia isso, o povo chamava a mamãe para ir. Que mamãe era de oração, de jejum, santificação, busca em Deus, cheio do Espírito Santo. E aí eu fui com a mamãe. Quando a gente chegou no portão, todo mundo lá dentro da casa, não tinha ninguém lá fora. O diabo gritou lá de dentro. Falou assim, você já veio, né? Eu te odeio, não sei o quê. Aí eu falei, peraí, mamãe, mas a gente tá aqui fora, nem chamou ninguém, como é que ela sabe que a gente tá aqui? Ela falou, meu filho, isso é o diabo, isso é o demônio. Eu falei, o diabo. A gente vai expulsar um demônio aí. Eu falei, tá bom então. E aí quando chegou lá, a mulher andava com uma cobra assim no chão, assim, parecendo uma serpente. E ela foi ficando em pé, parecia o Michael Jackson. Sabe o Michael Jackson daquele negocinho que vai pra frente? Não ri não, que é sério, seu crente, você vigia. Mas ela foi assim na parede, sabe? Igual cobra, daquele jeito. Demônio, né? Os 2 pés no chão, mas o corpo mexia igual cobra, assim, na parede. Aí depois voltou, aí caiu no chão de novo e ficou rastejando. Aí mamãe foi com autoridade, não botou nem a mão. Em nome de Jesus, vai, sai daí, vai. Aí repreendeu o inimigo e expulsou o diabo. Quando foi não, depois na menina de cima. O demônio cai manifestado lá em cima. A gente vem de casa também com a mamãe. Aí tinha um pastor lá, falou, não é você, rapazinho. Você que vai, você é criança, que é você, vem aqui. Deus tá te usando para expulsar esse demônio. E eu fiquei meio com medo, né? O diabo gritando, eu odeio vocês, olhando para mim, eu te odeio, te odeio. Te odeio. E aquela coisa, eu meio atônito. Eu tava com uns 8 anos, mais ou menos, 9. Não lembro bem a idade, mas era mais ou menos essa faixa etária. Aí o pastor falou, então você vai expulsar esse demônio aí agora. Eu falei, então eu vou expulsar sim. Você tá falando que eu vou, então eu vou. Já usei a fé, né? Ó Deus, já me preparando pro combate ali, irmãos. E aí eu vim com autoridade, ele vai, em nome de Jesus, sai da vida dela. Não botei nem a mão. Expulsei o demônio, saiu da vida dela. Eu falei, nossa, que incrível, deixa esses demônios vir agora que eles vão ver. O gostoso. E ali eu comecei, mamãe sempre me levava para fazer a obra de Deus. E eu comecei a ter mais gosto, eu orando, jejuando e buscando. Ia para a igreja todo dia, minha irmã congregava na igreja pentecostal Deus é Amor. A gente ia para as vigílias lá em Santa Amaro. E aí ia para a igreja dela que ela congrega aqui. Quase todo dia, estava na igreja com a minha irmã Cláudia. E as irmãs iam lá na casa da minha irmã. E ficava todo mundo orando e buscando, aquela coisa ali, todo dia, né? E aí eu fui crescendo, irmão. Quando fui mais ou menos com os meus 11 anos, eu já estava só andando de skate. Mamãe não vigiou, devia estar me levando para a igreja, né? E aí eu comecei a andar só de skate com meus amigos. E aí o que acontece? Tinha uma vizinha, irmão, por isso que eu não gosto de fofoca. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Ele abomina quem dissemina contenda entre os irmãos, sabe? Porque a pessoa vem com essas coisas podres, nojentas, que às vezes nem é uma verdade, é uma mentira do diabo. E aí a pessoa sai levando pra lá, leva pra aqui, leva pra acolá. Então não dê ouvido ao diabo, irmãos. Sabe, queira o bem das pessoas, ajudar as pessoas. Se o irmão errou, a irmã errou, o problema é dela, o problema é dele, você vai orar por ele.
Você vai orar por ela, esse é o desejo, isso é ser um cristão de verdade. Não é ficar falando da vida dos outros, querendo ver a derrota do irmão, da irmã. Se você quer isso, então você tem algo muito ruim aí dentro de você, que precisa se libertar em nome de Jesus. E Jesus liberta também, não tem problema não. Jesus muda e resgata o mais vil pecador. Ele é poderosíssimo, e não há mal que ele não mude, amém? Mas não faça isso, olha, porque eu detesto fofoca, não me meto com fofoca, não me misturo com gente fofoqueira. Porque essa ceboseira, a pessoa pega essa podridão, aí você dá ouvido, ele joga essa sujeira dentro de você. Aí você fica podre. Aí você pega essa podridão e joga dentro do outro. Aí o outro pega essa podridão e joga dentro do outro. Aí a igreja toda é contaminada. É por isso que a Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta. E a 7ª ele abomina. Ele abomina quem leva e traz, quem dissemina contenda entre os irmãos. Porque às vezes até uma mentira, e mesmo que seja verdade, a pessoa às vezes caiu em adultério, ou fornicou, ou usou droga, ou sei lá o que foi. Porque a droga, ela vai fazer mal pro seu corpo. É pecado. Então, se faz mal para o seu corpo é templo do Espírito Santo, isso aí é um fato, né? Então, se faz mal para o seu corpo, é pecado. A Bíblia diz isso, que o nosso corpo é templo de Deus. Então, é pecado. Só que quando a pessoa faz isso, a pessoa erra em si, peca contra Deus, peca contra o seu corpo, ponto. Não peca contra as outras pessoas, não prejudica outras vidas, não prejudica outras pessoas. Aí a pessoa pediu perdão, se arrependeu, está aqui caminhando. Já a fofoca, não. A fofoca contamina a pessoa, porque a Bíblia diz que o olho é mau. A Bíblia diz que se o olho da pessoa for mau, o corpo da pessoa vai andar em trevas. E se a luz que está na pessoa é treva, densa vai ser essas trevas. Ou seja, a pessoa dentro da igreja, todo dia na igreja, fazendo a obra de Deus, pode ser obreiro, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser pastor, apóstolo, pode ser quem for. Tá ali dando lugar a Satanás, tá ali dando lugar ao diabo. O que acontece? Essa pessoa fica com o olho mau. Ah, esse irmão aí, isso é o sangue de Jesus. Ah, essa irmã aí, ó, viu, Jesus amado, tá com o demônio, tá com o diabo, tá com a pombagira, o olho é ruim. Aí a pessoa é treva dentro da igreja, a Bíblia diz isso. Aí pega isso, leva ali, pega ali, leva para colar. Aí contamina todo o corpo de Cristo, isso é abominação a Deus. Olha o que a mentira fez na minha vida. Tinha uma vizinha que eu só andava de skate com meus amigos, a gente gostava de ir lá no Parque Ibirapuera. Nas férias, então, a gente abusava mesmo. Aí a gente ia de ônibus pra lá. Quando voltava, às vezes nós voltava de skate. Vinha remando de lá pra cá, andando de skate. Até aqui o Jardim Ranieri, de tanto que a gente gostava de andar de skate. Eu já batia várias manobras. Eu poderia ter sido até um profissional na época. Como os meninos também. Os meninos eram bons no skate. A gente tirava um barato legal. E ali em Moema, ali pessoal, tinha um pessoalzinho mais maduro, umas menininhas loirinhas, lindas, umas moreninhas, dos olhos verde e azul, vinha tudo louca de maconha. E os moleques doidos pra fumar um baseadinho. Aprender como é que era o negócio, experimentar. Tinha uns amigos já que moravam no menininho ali, que já era mais adulto, né? E eles já fumavam baseado. Eu falava pros caras, se vocês se ir pra fumar maconha, virar maconheiro, não vão andar mais com vocês não, não ando com maconheiro. Você vai ficar aí loucão de maconha, vai dar problema aí, vai... Não, tô fora. Entendeu? Daqui a pouco você está cheirando pó, daqui a pouco tá fumando crack, aí tá loucão aí na rua, eu não vou andar com nóia. Já vou logo avisando. E aí meus amigos não fumavam maconha porque eu não deixava meus amigos fumar maconha. Olha isso. E o diabo ficou como? Furioso. Furioso na minha. Porque a gente esquece das coisas. O diabo não esquece nunca. O diabo usa 100% do cérebro dele. Ele enganou a terça parte dos anjos do céu que usa 100% do cérebro. O diabo não esquece de nada. O diabo é inteligentíssimo. Se você acha que você é mais inteligente que o diabo, que você é mais sábio do que o diabo, então você precisa analisar muito sua vida. Você precisa evoluir o cérebro aí, porque você só usa 10% quando usa tudo. Agora mesmo você não está usando tudo. O diabo usa 100% dele. Tem gente que faz pacto com o diabo para ter riqueza. O cara é cientista, ele quer desenvendar coisas, ele quer ter um cérebro mais aguçado para fazer coisas profundas ali na ciência, aí ele faz um pacto com o diabo. Aí o diabo dá esse poder para ele e ele começa a fazer invenções, criar coisas, e o nome dele entra na história, ele vira, sei lá, muitas coisas, ou maçom, ou Illuminati, ou alguma coisa, ele vai crescendo aí nas organizações, ele vai tendo o nome na história, porque ele fez um pacto com o diabo. Olha isso aí. Então o diabo é inteligentíssimo, ele conhece tudo de ciência, de botânica, de tudo, irmão, de tudo. Ele fala todos os idiomas, o diabo é inteligentíssimo. Ele dá um de bobão, dá um de João Bobão, para enganar os bobos. Mas o diabo é inteligentíssimo, entendeu? Ele conhece a Bíblia toda, ele não precisa ler a Bíblia, ele viveu, ele viu todas as coisas acontecerem. E ele conhece a palavra de Deus, é com ela que ele sobe lá em cima e vem condenar você e vem condenar mim.
A Bíblia diz que ele vai fazer isso, ele vai pedir a nossa alma, vai pedir para tocar na gente, porque tudo é direcionado pelo céu. O diabo ele não faz o que ele quer, na hora que ele quer e da maneira que ele quer. Claro que temos a palavra, Deus nos dá o livre-arbítrio e a direção do caminho. Só que ele não leva em conta o tempo da ignorância, amém? Mas enquanto sabemos da verdade, se praticamos a verdade e a justiça de Deus, estamos guardados por Deus e Deus abençoa. Se não fizermos, o anjo nos guarda, mas o próprio Deus que permite coisa acontecer, para que nós venhamos amadurecer e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém, meus irmãos? Então essa vizinha falou que eu estava agora fumando maconha, ó. Que eu ficava lá no Bolônia, lá com os caras na favela fumando maconha. Nem lá eu ia. Às vezes eu ia, porque o Max morava lá, um amigo meu, irmão da Yara, que estudava comigo. E o Max andava de skate com a gente. Então ele morava lá no Bolônia. Às vezes eu só passava lá, vinha por baixo, subia, descia a favela, pegava ele, conversava com a mãe dele um pouquinho e a gente já ia pro Parque do Ibirapuera para andar de skate. Era isso. E a vizinha falando que eu tava fumando maconha, sendo que eu, os meus amigos, queriam experimentar e por mim não tava fumando. E aí a mamãe bateu uma vez, bateu a segunda vez. Eu falei, mamãe, mas peraí, quando que foi que a senhora me viu louco aqui, drogado, com o olho vermelho? Porque maconha deixa o cara loucão, com o olho vermelho, brisadão, meio mongão. Quando é que a senhora me viu desse jeito aqui? Meus amigos não fumam maconha porque eu não deixo. E agora eu tô apanhando em casa, com a senhora dizendo que uma vizinha falou que eu sou maconheiro. Que eu tô com os caras lá fumando maconha. Vamos lá perguntar pros meus amigos se eles não fumam, se eles não querem experimentar e eu não fumou por causa de mim, que eu não deixo. E agora, isso é injustiça, mamãe. Tô apanhando aqui direto por causa disso aí. Mamãe fala, vai tomar banho. Ixi, quando falava tomar banho meio sério, já sabia. Quando saía era um chuveirinho, mangueira de chuveiro na mão, um fio. Aí um dia minha irmã não estava em casa mais nova. Sabia que mamãe agora estava trabalhando em 2 empregos. Ela trabalhava na casa de família e trabalhava também no hospital. E aí tinha uma espírita lá que perseguia muito ela e tal. Ela chegou, ela nem foi trabalhar. Ela foi lá, ficou um tempinho, acho que a mulher brigou com ela lá, arrumou uma discussão, ela veio embora. Tava uma coisa assim. E eu tava assistindo, não é igual hoje que tem um monte de série, um monte de desenho, um monte de coisa para assistir. Não, só passava na cultura 7 horas, começava o desenho à noite. Só tinha isso. 7 até as 7h30. Na verdade passava 2 desenhos de 30 minutos, né? Então começava às 7 e terminava... Não, começava às 6h30 e terminava às 7h30. Tinha um desenho que começava antes, eu não lembro agora, mas o que eu gostava era as aventuras de Tintim. Eu gostava, as aventuras de Tintim. E ali era uma série, se eu perdesse no outro dia eu não ia saber o que estava acontecendo no desenho. E aí naquele dia minha irmã tinha feito nada. Eu dobrei as cobertas do meu jeito, passei um pano no chão, né? Daquele jeito, né? Criança de 11 anos vai saber o quê? Aí fui lá ver uma louça do meu jeito, da minha maneira ali. E arrumei os lixos, coloquei do lado de fora na porta. Falei, mamãe vai chegar, vai pedir pra me levar o lixo. Que era a única coisa que eu tinha que fazer, era isso, levar o lixo. De resto eu nunca tinha feito nada, amém, irmãos? Porque com 4 mulheres em casa a mamãe não deixava. Mas eu sabia que ele ia chegar cansada, então eu peguei e fiz isso aí pra agradar a mamãe, pra deixar ela feliz. Olha como o diabo é sujo. E a Bíblia diz pros pais não suscitar ira nos filhos, irmão. Sabe, às vezes você tem que ter sabedoria para ter a sua autoridade, você tem sua autoridade, mas você tem que saber utilizar essa autoridade em Deus, para você não passar do limite e não fazer bobagem. Porque se você não tiver sabedoria, você pode destruir aquilo que você construiu, você pode destruir e ser um instrumento na mão do inimigo para fazer o mal e trazer o próprio mal para dentro da sua casa por falta de sabedoria. Aí eu tô deitado assistindo o desenho, era umas 7h10, 7h05, mamãe chegou. Quando é 7h15, ela, cadê sua irmã e tal? Acho que ela tava reclamando porque a louça não tava bem lavada. Nunca tinha lavado, irmão. O chão daquele jeito, meio ceboso, né? E a cama eu arrumei do meu jeito, mas arrumei, dobrei as cobertas, tudo. E eu acho que ela ficou mais revoltada porque tava feito de mau jeito, só que ela não sabia que era eu. E eu tô deitado assistindo o desenho lá, e você vai levar o seu... Cadê sua irmã? Só fica na rua, não faz nada em casa, não sei o que. Mamãe chegou estressada. Aí já tem aquela tribulada no serviço lá, aquela macumbeira, toda vez que eu tô lá tá arrumando problema na minha vida, não é pra ficar com raiva dos macumbeiros não, amém, irmãos? Cada pessoa, pessoas boas tem em todo tipo de lugar, e não é religião não, vamos amar os irmãos, amar todo mundo, independente de religião, amém, irmão? Porque eu vou além das aparências, irmão, eu olho lá no fundo, lá eu vejo uma pessoa incrível, uma pessoa especial para Deus, é meu irmão, é minha irmã, e é o evangelho de Cristo que muda, e Jesus andou com todo mundo e amou com todo mundo, vamos amar os irmãos, irmão. Vamos parar de bobeira aqui, que não tem ninguém melhor do que ninguém não, amém? Em nome do Senhor Jesus, você vigia, vamos ajudar os irmãos. E aí, irmão, eu tava ali deitado, ela, e você não vai levar o lixo também não? Sua irmã só fica na rua, você não leva o lixo, a única coisa que você tem que fazer é isso, e começou, foi, tá bom, mamãe, pera aí, 15 minutinhos, tá acabando o desenho, eu levo, e tô lá assistindo o desenho. A televisão ficava assim alto, né, naqueles tripézinhos,
negócio chumbado na parede, e eu no sofá deitado. Quando mamãe vem, ela já me dá um tapa aqui, irmão. Pá! Nunca a mamãe tinha batido no meu rosto. Foi a primeira vez. Ela já tinha me dado 2 pisas, 2 coças, por causa dessa mulher aí, essa tribulada, essa mentirosa, essa fofoqueira, falando que eu tava fumando maconha, olha isso. E aí agora a mamãe de novo, a vizinha falou que você tava fumando maconha de novo lá, seu maconheiro. Pá! Me deu um tapa. Irmão, eu virei de lado assim, coloquei até a mão no chão, quase que eu caí no chão. Magrinho, né, irmão? Aí levantei. Quando eu levantei, irmão, ali já levantei já com uma legião de demônio na minha vida. Já era revoltado porque meu pai tinha ido embora. Eu senti um vazio, uma tristeza no meu coração porque papai tinha abandonado a gente. Na escola ali, a professora falava, hoje é dia dos pais, vamos todo mundo fazer um presentinho pro seu pai. Eu falava, não vou fazer não. A professora, não vai fazer por quê, Nilton? Não tenho pai. Não tenho pai, não vou fazer. Não dá pra sua mãe. Foi minha mãe não é meu pai. Não, porque eu já era meio assim, sabe? Meio revoltado. Foi minha mãe não é meu pai, pra que eu vou fazer isso aí? Não tenho pai, não vou fazer. E aquela tristeza, vontade de chorar, uma dor no peito. E a professora, não, pode fazer, não tem nada a ver e tal. Aí por muito gosto eu fazia. E dava pra mamãe. Mas aí via que lá todos os alunos, todo mundo tava com seu pai lá, irmão. Todo mundo tinha seu pai lá. E só eu que não tinha, irmão, meu pai. Sabe, isso foi uma tristeza na minha vida inteira meu pai fez falta pra mim. E aí o inimigo começou a colocar essa semente no meu coração, de raiva, de ódio, porque meu pai foi embora, abandonou a gente. Eu me sentia abandonado, me sentia sozinho, né? Mamãe tinha que trabalhar para sustentar a gente, coitadinha, né? Eu entendia isso daí, mas me sentia triste, me sentia sozinho. E vivia na rua, vivia mais na rua do que em casa. Às vezes minhas irmãs iam correr atrás de mim, uma vinha para um lado da escola, eu corria para o outro lado, outra vinha por baixo, eu pulava dentro da quadra, pulava, caía no beco e sumia no mundo. Revoltado, na criança de 10, 11 anos eu já era revoltado, irmãos, da vida. Aí mamãe veio e fez isso aí por causa dessa vizinha maconheira, essa mentirosa. Queria saber quem é essa mulher até hoje. Falei, você arrebentou com a minha vida. Você destruiu a minha vida com a sua mentira, com o seu engano. Então, irmão, não entra na fofoca, não, na mentira. Sabe? Você não sabe da vida das pessoas, você não sabe o que as pessoas fazem. Fecha a boquinha. Quer contar de alguém, falar da vida de alguém? Fala para Jesus. Fala, Jesus, vem aqui. O irmão lá, Senhor, tá na prova. O irmão lá tá sofrendo, a irmã lá, Senhor. Visita a irmã lá, visita o irmão lá. Você não é crente? Você não serve a Deus? Isso não é só para crente, não. É uma questão de ética. Cada um tem que cuidar da sua vida aqui. Ninguém tem direito de julgar ninguém, nem tacar pedra em ninguém, nem acusar, nem condenar ninguém aqui. Todo pecador. Sabe, mas às vezes a pessoa vira crente, fica pior do que o ímpio. Pior do que o ímpio. O ímpio ele se enxerga, fala, não sou pecador, preciso melhorar. Mas o crente normalmente dá lugar ao diabo, é fofoqueiro. Dá lugar ao diabo. Isso é abominação a Deus. Quando é que você vai aprender isso aí? Não, você vai entender agora porque eu tô te falando. O que a fofoca faz na vida de alguém? Você não sabe ainda, você vai saber agora. O que a sua boca pode fazer? A Bíblia diz que da boca do homem procede a vida e a morte. Aí quando a mamãe veio e me deu esse tapa, irmão, eu virei, eu olhei pra cara dela assim e falei, mamãe, vamos lá na casa da vizinha agora. Que eu quero ver a cara dessa mulher, essa mentirosa. Que eu não fumo maconha não. Quando é que a senhora me viu louco aqui, drogado em casa? Quando é que a senhora me viu aqui muito louco de maconha? A senhora nunca me viu louco de maconha, tá me batendo por quê? Eu nem pra rua saio, só fico em casa, da escola vem pra cá, daqui vou pra... Não ficava nem na rua, irmão, nessa época aí. Porque eu ainda tava na igreja, de vez em quando, e tal. Andava mais de skate, tava meio frio. Era só andar de skate com meus amigos. Ficava na rua de cima ali com o Fábio, com o Digão, com os meninos. E era só isso aí com o Max, com os meninos. A gente ia, ou ia aqui, ó, com o Berruga, com o Rogério. A gente ficava aqui andando de skate aqui na escola, aqui, no Stanislau. E ficava por aqui, a minha vida era isso, irmão. E essa vizinha endemoniada falou isso aí pra mamãe. E aí quando eu levantei ali, eu olhei bem na cara da mamãe e falei, quer saber, mamãe? O negócio é o seguinte, eu vou virar bandido. A partir de hoje seu filho é bandido. Eu vou vender maconha, eu vou vender crack, eu vou vender cocaína. E eu vou ganhar dinheiro e vou ter respeito em casa. Seu marido foi embora, aquele vagabundo, deixou a gente no sofrimento, tá aí passando necessidade, mas eu vou ajudar a senhora também. A senhora pode fazer o que quiser, só pode me bater a hora que a senhora quiser, você é minha mãe. Só que não bate na minha cara não, mamãe, porque não bate na cara nem do cachorro. Em nome de Jesus, não faça isso aí na minha vida não, entendeu? E eu com o coração quebrantado, doído, irmão. Que meu pai tinha me abandonado, eu sofrendo injustiça dentro de casa, que mamãe não vigiou. Fui dar ouvido a uma pessoa de fora, não dê ouvido ao diabo. Não dê ouvido ao inimigo. Se você der ouvido ao diabo, você pode acabar com a vida de alguém. E ali eu fiquei decidido a entrar no crime. Saí de casa e desci pra favela. O Max morava na favela, fui lá pra baixo. Falei, já que eu tô fumando maconha, então vou pegar uma coletividade com os traficantes lá agora.
E aí peguei e desci. Quando entrei na rua da Sabesp ali, perto da padaria San Diego, onde tinha padaria San Diego, atravessei a rua do outro lado e entrei na favela. Os caras estavam assando batata doce e milho na fogueira. Tinha uns 20 caras lá, tudo armado. Quando eu tô chegando perto, o patrão, o boyzinho olhou assim. Falou, moleque, você mora aqui? Eu falei, não. Você conhece algumas pessoas aqui? Aí eu fiquei meio assim, sem jeito. Falei, eu conheço, tem uns amigos aí e tal. Mas não fui muito claro, né, de quem era. Eu falei, moleque, você tá com mentira, vai, faça favor. Você não conhece ninguém aqui? Então faça favor, mas você tá fazendo o que aqui? Vai, sai fora, mano, que a polícia entra dando um tiro aqui, rapaz. Tá de brincadeira? Já me deu logo um tapa na orelha e uma bica na bunda. Porque já era umas 10 horas da noite isso aí. 10 e pouco da noite. E lá no sistema da favela, ninguém podia fumar maconha e nem cheirar pó antes das 22 horas, antes das 10 horas da noite. E não podia jamais fumar maconha e usar droga na frente das crianças. Era uma disciplina da quebrada, era um ritmo. Quem fizesse errado, tomava madeirada. Era outro ritmo. E para entrar no tráfico, não era qualquer boca aberta, vacilão e pé quebrado. O cara tinha que vir na disposição de matar e morrer. A rota invadia dando tiro, você tinha que trocar tiro com a polícia. Com a PM, com a rota, com a civil, você já tinha que trocar tiro e era guerra, com os inimigos e tudo, um querendo tomar a biqueira do outro, cheio de confusão, era um inferno. O crime era o crime, não era o creme igual hoje, tem vários criminosos aí, creme, roubando celular, metendo louco, esses aí morria tudo. E fica pagando de malandro aí, pagando de bandido. Se liberta em nome de Jesus, para com isso. Nem bandido você é comédia. Fica roubando os trabalhadores, roubando o pessoal, atrapalhando a vida dos outros. Isso aí é gente sem fundamento. Então, os caras tá roubando moto até de motoboy aí, roubando celular de trabalhador que se tá pagando 10 prestação no celular. Pra quê? Pra ficar na bagunça, pra cheirar pó, pra usar droga? Que história é essa? Isso aí não é o crime, isso é o creme. Então para com isso, vem correndo pra Jesus. Antes que Deus permita aí que um irmão, alguém te pegue e te quebra na madeira ou suma com a sua vida. Porque quem faz isso aí da época de onde eu venho, sumia tudo. Era cova rasa, no meio das matas. Para com isso em nome de Jesus. E aí, irmão, meu pai me amaldiçoou, não falou que eu ia virar um bandido? Então não amaldiçoe seu filho, fala que seu filho vai ser uma benção, que ele vai ser um canal de bênção, canal de vitória. Meu pai amaldiçoou e naquele momento a maldição do meu pai pegou sobre a minha vida, porque ele era o patriarca, ele era o cabeça da minha casa. Como ele amaldiçoou a minha vida, aquela palavra do homem tem poder, pegou sobre a minha vida. E mamãe não vigiou, também deu liberdade ao inimigo, aí eu entrei pro crime, irmão. Aí com 11 anos fui pro tráfico de droga, tinha até salário na biqueira, o único que tinha salário. Olha isso, o patrão queria dar até uma motinha pra mim, e eu não quis. Eu falei, não, vou chegar com isso lá, a mamãe vai ficar triste. Eu ganhava dinheiro, às vezes ia armado com 2 revólver. Um dia minha irmã André achou um revolvão embaixo das coisas, um 8 especial, meu primeiro revólver que eu comprei com 11 anos, um 38 especial, grandão, pretão, cabo de madeira, novinho, zerado. E ela viu embaixo das coisas, das tigelas do negócio de feijoada. E ela falou, vou falar pra mãe. Eu falei, se você falar pra mãe, eu vou falar que você tá na bagunça aí no meio dos outros também. Os caras lá embaixo lá, vou falar onde você fica no meio da bagunça, você que sabe. Ela, não vou falar nada não. Eu falei, então fecha sua boca, vai cuidar da sua vida. Minha família já sabia, minha mãe já sabia, já falei que era essa vida. Só que eu não queria entristecer a mamãe. Às vezes ia com um bolo de dinheiro assim, deixava embaixo do travesseiro, o revólver escondido, né? Porque não tinha mais paz, agora tinha guerra, agora tinha inimigo. Agora eu podia tomar tiro qualquer hora, mas eu era revoltado, eu não tava nem aí pra nada, nem pra mais ninguém. Eu já quase não ficava mais com a minha família, só vivia nessa vida aí, e era só nas madrugadas, andando armado pra cima e pra baixo, era só negócio de droga, de arma, e essa vida é terrível, irmão, e eu não tinha alegria de viver. Pra mim, se eu fosse morrer ali, se eu fosse viver, pra mim tanto faz. Eu não tinha mais alegria de viver. E aí, distante da presença do Senhor agora, o inimigo tinha me pegado. Até que o inimigo usou pessoas para fazer uma cilada, para tirar minha vida. E eu não tive opção de pegar e fazer meu primeiro homicídio, quando eu tinha 11 anos de idade, né? Porque arrumaram umas fofocas, umas confusão, o diabo preparou uma ciladinha lá, e aí eu tive que tomar uma atitude. Ou eu matava essa pessoa, ou o que ele estava fazendo, os planos dele, ia se propagar, e eu ia perder minha vida. E aí eu tive que tirar a primeira vida com 11 anos de idade, irmão. E ali o diabo começou a tomar minha vida, e pedófilo, estuprador, essas pessoas. Ô Senhor, me perdoa. Não faça justiça com a sua mão não, amém, irmãos? Quem tem que fazer justiça é o Senhor, amém? Nós não somos melhor do que ninguém. E é claro, se a pessoa estuprou, existe a lei, a justiça aí, né? Nós perdoamos, mas ele vai ter que pagar pelo erro dele, vai ter que pagar pelo crime cometido, amém? Porque tem gente que acha que virou crente agora, tem que deixar fazer vista grossa. Não, vai estuprar outra criança, vai fazer outro mal, não, vai se converter na cadeia, ela vai virar gente e vai parar de cachorrada em nome de Jesus. Porque até o que eu fiz é errado, não se deve roubar. É o diabo que vem matar, roubar,
e destruir. Mas devido à fofoca, devido à mentira, meu pai ter me amaldiçoado, minha mãe não ter vigiado, eu fui parar na vida do crime, irmão. Sabe? Então, se você não tem capacidade de ajudar alguém, se você não tem capacidade de apoiar alguém, se você não tem capacidade de estender a mão para alguém, então não atrapalha também não, em nome de Jesus. Vai cuidar da sua vida, que é melhor. Sabe? Você pode arrebentar com a vida de alguém, você acha que Deus vai te dar o quê? Você fazendo a maldade. Deus é vingador dessas coisas. Deus é justiça também. Ele é amor, mas é justiça. E aí partir para assalto de cargas, carga de cigarro, carga de pneu, carga de remédio, tudo que dava dinheiro, né? Aí depois disso aí eu fui morar lá no Piraporinha. Lá no Piraporinha peguei uma parceria com os caras que hoje é PCC, é irmão, tudo. Desde o começo lá quando se fundou o PCC, antes disso a gente já estava junto, aí fazia sequestros de filhas de pessoas que tinham, sei lá, 20, 30 restaurantes aí, japonês, tudo. Irmão, uma vida terrível. E aí a polícia invadia a favela, o Águia, dando tiro na gente, a gente correndo em cima do barraco, dos telhados lá. Meu parceiro deixou o RG dentro do cativeiro, ficou procurado, e a polícia dando tiro, a gente dando fuga, sabe? Troquei tiro com polícia, troquei tiro com os inimigos, e graças a Deus, Deus me deu livramento. Passei por traição de um amigo que eu gostava muito, sabe? Pegava 100 gramas de cocaína toda sexta-feira, dava R$1.500 nisso aí. Toda sexta-feira pegava 100 gramas de pó. E aí dava pra ele 20, 30 gramas. Eu gostava do cara igual um irmão. Depois o cara me traiu, tentou me matar. E depois eu gostava tanto dele, tava já no H100 com 10 caras dentro, armado, eu com a matraquinha na janela. Eu olhei pra ele, vi ele no portão dele. Eu já tava morando no Taboão da Serra, tava com o pessoal lá do outro lado do Embu-Guaçu. Aí eu falei, não vou tirar a vida dele não. Eu falei, os caras não tá aqui não. Peguei e fui embora pra não falar pros caras que ele tava ali. E aí, irmãos, eu vivi essa vida aí terrível, né? Distante da presença do Senhor. Mas aí, com uns 16 anos, meus parceiros tudo preso, uma pá de inimigo, tinha uns 30 caras para poder matar. Eu comecei a estudar, fui preso num tráfico de drogas. O cara deu umas mancadas comigo, fez umas coisas erradas, deu em cima da minha namorada e falou comigo, fez uma coisa errada. Eu dei uma pá de tiro nele, lá no Chácara Santana. E aí peguei e fui para Itanhaém. Aí montamos uma biqueira lá em Itanhaém e começamos a trabalhar. Tinha uns, sei lá, alguns quilos de pó, tinha crack, tinha tudo lá. E aí os polícia não achou nada, só achou uns 20 pinos que tava na jaqueta, que era de um amigo, né? Que era de um parceiro, era primo de um amigo, que eu que tinha usado aquilo lá. Eu segurei o BO, meu parceiro era procurado pela justiça. E aí eu fui preso na FEBEM. E aquele rapaz, a família dele era cristã. E é por isso que ele matou, porque minha pontaria sempre foi boa. Eu não errava não. Eu mirava, podia estar a distância que for, era 2, 3 só e pronto. Eu tinha uma mira boa. E ali Deus deu o livramento para esse rapaz. A mãe dele era cristã e orava por ele. E ele desacreditou e queria caçar confusão e problema comigo. Deu em cima da minha namorada, arrumou confusão. E ali eu fiz esse mal com ele e fui lá para Itanhaém. Eu ia comprar 2,40, ele estava no hospital. Eu ia invadir na época o hospital e pegar ele dentro do hospital. Tinha 16 anos, falei, se eu for preso não dá nada. Daqui 6 meses, 1 ano eu tô na rua. Então eu pensava assim também. E era cheio de demônio, irmão. Não tava nem pra nada, nem pra ninguém. Gostava de bater de frente com quem era os patrão mesmo. É o patrão, já vinha como? A gente já vinha, não tava nem pra nada. Sabe, os amigos, os caras era tudo assim também, os caras doidos. Teve um amigo que ele roubou, foi a viatura dos polícias. Invadiu, pegou a viatura e deu fuga na quebrada. Os polícias vinham e jogavam era na matraca no meio. Depois fuga pro meio do beco. Era assim, a gente era meio terrível. A gente era 13 mesmo, a gente era o crime mesmo. E dava lugar ao diabo, irmão. Que a gente não tava nem aí, revoltado. E aí, graças a Deus, eu ali na escola, só ia armado pra escola, os inimigos, parceiro tudo preso. Eu falei, eu vou ter que sair daqui que tá estreitando, só tô com isso aqui. Uma pistola e um 38, uma pistola de 20 e um 38 de 6 tiros. E 28 inimigos, me vi sozinho ali. Eu falei, não, preciso arrumar uma mulher, preciso casar e vou mudar minha vida. E aquela vida já não tava mais legal pra mim. Foi até que eu conheci a mãe das minhas filhas, né? Conheci lá na escola, a conquistei. E aí Deus usou a mamãe, né? Pra dizer que Deus não estava naquele casamento. Falou, filho, você quer casar com essa jovem, você tá com ela, mas Deus está mostrando que não é o momento. Não vai se exceder. E mamãe era profetisa. Mamãe, quando ela falava, o anjo aparecia assim, vinha falar pra ela, contava tudo pra ela, as coisas que eu tava fazendo, né? Porque antes de eu ser preso, ela falava, você tá indo fazer bobagem, né?
O anjo desceu aqui e falou que você está indo aprontar, que você está fazendo bobagem. De antes da gente fazer os planos lá dos assaltos, mamãe já sabia dos planos. Olha isso. Falava, ó, eu tô vendo eu indo na delegacia por causa dessas cachorradas, você tá querendo roubar os outros. Tá querendo fazer merda de novo. E Deus tá falando que é assim, 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 que você vai pegar gente rica, pegar coisa errada aí. E aí Deus, você vai estar lá na delegacia, eu vou chegar lá na delegacia, você vai estar com esse tênis aí, vai estar com aquela calça lá, vai estar com essa blusa e o boné. Aí dava 7 dias, não tinha nem bolado o plano ainda. Aí bolava o plano e ia, eu teimoso. Quando executava o plano ia ver, dava errado. Aí eu parava na delegacia. Aí a mamãe entrava. Quando a mamãe entrava, eu olhava, irmão, pro meu corpo. Quando eu olhava, eu tava com a roupa que a mamãe falou. Até a roupa que a mamãe falou, em questão de dia, se cumpria. Uma santa mulher de Deus, sempre foi uma mulher de oração. Era escrever, era falar, ele pode saber. E eu não vigiava, né? Eu dava lugar ao inimigo. Sabe, não acreditava muito nessas coisas. Mesmo vendo os mistérios, vendo essas coisas tudo. Parece que o inimigo, a Bíblia diz que o príncipe desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Para que não venha entender, nem conhecer, nem acreditar nas coisas de Deus, né? E ali eu fui ingressando para essa vida aí, terrível, irmãos. E ali conheci a mãe das minhas filhas com 16 anos. Eu falei, mamãe, meus amigos tudo psicopata, porque assim, não eram pessoas ruins, mas se a pessoa era ruim, a pessoa era do mal, a gente era mais mal que ele. Ele falou, não, vocês é ruim, então vamos ver quem é ruim então. Aí a gente ia pra cima. Nunca tive medo de inimigo, nunca tive medo de ninguém. Onde estavam os inimigos, tava eu ali. Às vezes estava nas baladinhas, nas quermesses, eu já ia com 2 aqui, e os inimigos ali olhando, eu já querendo também. Tipo, o que é? Vocês querem? Eu também quero. Tô aqui, quiser trocar. Era assim, demônio puro, irmão. Nunca tive medo de ninguém. E hoje tem gente que acha que a gente tem medo de careta, a gente tem medo de fofoca, tem medo... Sabe, nem de onde Deus tirou a gente. Nunca tive medo de nada. Hoje meu medo é de Deus pesar a mão nos irmãos, amém? Porque a gente ama os irmãos, quer ver os irmãos bem, às vezes a gente vê coisa, fala assim, vixe, Jesus amado. Aí Deus fala, nem peça misericórdia. Eu fico, Senhor, não sabe, Senhor, perdoa. Ele falou para não ter misericórdia, mas pedir para perdoar, ele não falou. Então, ele falou, Senhor, perdoa, não sabe. Mas enfim. E aí conheci ela, aí eu falei, mamãe, será que meus amigos tudo doido aí, ó, Deus te tirou do crime, tô conhecendo ela aí, ó. Não uso mais droga, tô indo até mais pra igreja, tá me ajudando a sair do crime, entendeu? Falei, não, vocês vão ter que respeitar ela, porque é a mulher que eu escolhi pra minha vida, e eu sempre quis casar, entendeu, irmãos? Minhas irmãs teve os meus sobrinhos, e eu que cuidei dos meus sobrinhos desde pequenininho, sempre gostei de criança. Eu era criança, com 10 anos eu já queria casar, já queria ter filho, eu já fazia esses planos, um negócio estranho, normalmente é a mulher que pensa assim, né? Mas eu sempre quis casar, ter minha família, sabe, ter meus filhos ali, ter uma vida abençoada, via minhas irmãs ali, casada com seus filhos. Eu já queria casar também, criança eu já fazia esse plano. E aí quando eu vi, chegou esse momento da minha vida, só guerra, só inimigo, falei, não, agora eu vou casar, vou largar o crime, vou melhorar isso, eu vou para a igreja também, vou visitar a igreja aí, vou melhorar mais a minha vida, abandonar essa vida errada, porque lembrava ainda, lá dentro, por mais que a pessoa está nas trevas ali, sendo um soldado do inferno, lá dentro ele fica aquela semente ali clamando ali, não, eu sou de Deus, eu tenho que melhorar, eu tenho que sair dessa vida, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Amém, irmãos? E ali, eu falei para a mamãe, falei, ó, tá me ajudando a melhorar. Como é que isso aí não é de Deus? Parei de usar droga, não mais vivendo na vida do crime, seu filho não é mais bandido, seu filho não é mais ladrão. Para com isso, mamãe, tudo é diabo, tudo é demônio, tudo, Deus não tá, que história é essa? Ainda eu blasfemei, irmão. Deus falou isso 2 vezes com a mamãe. Usou 2 vezes, foi essa primeira vez, na segunda vez, mamãe falou que foi pro monte, levou lá no Monte da Luz pro irmão orar, a irmã orou na foto e falou, irmã, Deus tá falando que não é pra ele estar casando com essa moça não, viu? Se ele casar ele vai ter sérios problemas, e lá na frente ele vai se arrepender amargamente. A mamãe falou, irmã, ele já comprou fogão, geladeira, móveis, já comprou tudo, guarda-roupa, comprou tudo, falou que vai casar com ela. Aí a irmã falou, irmã, então deixa, porque se a irmã se meter, ele vai falar que é a irmã que tá se metendo. Falou, é de Deus, irmã, porque ele já fala isso daí já. E eu falava, minha mamãe veio falar isso aí pra mim. Eu falei, mamãe, de novo, vocês têm que aprender a respeitar ela, gostar dela. É a mulher que eu escolhi pra minha vida, amém? Então é isso, é minha mulher agora. A gente vai casar, vocês vão ter que respeitar ela, vai respeitar a minha escolha. Vocês vão ter que respeitar, vai ficar sempre essa conversa aqui, Não, olha, minha mulher, será que Deus não tem o que fazer? Deus tá ocupado. Olha, irmão, blasfemei. Meus amigos tudo doido, larguei os caras, larguei o crime, larguei tudo. Como é que isso aí não é de Deus? Será que Deus não está mais preocupado com quem está matando, roubando, fazendo coisa errada? Ele está preocupado com a mulher, mamãe, que eu vou casar?
Que história é essa? Será que Deus não tem o que fazer para falar? Olha, blasfemei, com 16 anos, irmão, eu era um adolescente. Eu não sabia, irmão. Aí a mamãe falou, então tá bom, casa. Lá na frente você vai se arrepender amargamente. E eu não obedeci porque eu amava ela. Eu amava ela de todo o meu coração. Me apaixonei por ela, eu amava ela e quis ter filho com ela. E ali fui morar com ela com 16 anos. Aí com 18 tive meu primeiro emprego, trabalhava numa vidraçaria, larguei o crime, larguei tudo por amor a ela. E comecei a cuidar do lar. Eu era um rapaz jovem, mas eu tinha vivido experiência. Eu vi pessoas morrer do meu lado assim, ó, por dar golpe no tráfico, por fazer coisas erradas. Às vezes a pessoa comprava droga, não pagava. Aí naquela época devia 20, 30 contos, 100 real. Não pagou, chegou a data, não pagou, era bala. Antigamente era isso aí, tinha que ficar a gente para exemplo. As pessoas morriam por isso aí. Hoje em dia não é tão assim. Hoje em dia as pessoas dão um pau, faz trabalhar de graça, dá um jeito para repor esse dinheiro. Graças a Deus que não é mais assim. Mas naquela época lá não tinha massagem, irmãos. Era desse jeito, era o crime de verdade, era uma coisa diabólica mesmo, né? E aí eu falei, poxa, me tirou dessa vida aí. Aí eu casei com ela, a gente foi morar no Taboão da Serra, alugamos uma casa, pagamos aluguel, mamãe ajudava ali nas compras. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, mas vivi casado. Aí a gente teve a vontade de ter um filho, eu sempre quis ter um filhinho, né? E aí Deus me deu primeiramente a Maria Eduarda, fizemos planos, depois veio a Camille e Victoria, nada foi por acaso, tudo foi a gente que escolheu, a gente que quis ter as crianças. E a Rose é uma grande mulher, né, uma pessoa incrível, mas não era de Deus, irmãos, porque Deus ele une propósito e não pessoas, amém? A Bíblia diz lá em Provérbios que a casa e a fazenda são herança dos pais, mas a mulher é Deus quem dá. Em outro texto também em Provérbios, Salomão vai dizer, aquele que achou uma esposa, ele alçou a benevolência do Senhor. Amém? Então há textos bíblicos dizendo que sim, Deus é quem escolhe a pessoa. Você não vê que Abraão, quando ele escolhe uma esposa para Isaac, ele manda o seu servo ir. Quando o servo chega ali na cidade, ali no meio da parentela de Abraão, ele faz um voto a Deus, fala, Senhor, eu vou pedir água. E a mulher que me der água e disser assim, eu vou então dar água também para os seus camelos. Ele só pensou isso aí, tá? E aí ele der água também para os seus camelos, e disser assim, eu também vou dar água para você, e vou dar água também para os seus camelos. Então eu vou entender, Senhor, eu vou entender, Senhor, que o Senhor escolheu essa mulher para o teu servo. Amém, irmãos? E ali o que acontece? Vem ali então, essa jovem pega a água, dá para ele, e ali dá água também para os camelos. Então Deus confirmou. Então Deus ele confirma sim casamento. Deus ele mais do que nunca ele quer isso aí, porque essa é uma área em que a gente erra muito. Se a gente não vigiar, a gente procura, quando vai ver são pessoas incompatíveis. Por quê? Porque Deus une propósitos e não pessoas. Porque vamos supor, Deus falou para Davi Miranda lá, lembra? Que me chamou para ser um profeta, um juiz, um guerreiro, um grande homem de Deus que vai viajar o mundo. Hoje tem 12 portas abertas no mundo. Desculpe novamente. No mundo para mim fazer obra de Deus. Eu poderia estar lá em Portugal fazendo obra de Deus, ou na Espanha, ou lá nos Estados Unidos. São 12 países, amém? Mas eu estou numa grande obra aqui ainda em São Paulo, aqui no Brasil, né? Aqui na Igreja Pentecostal Deus é Amor, eu não posso sair daqui. A Bíblia diz que você não pode pôr a mão no arado e voltar atrás. Porque Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nessa pessoa que pratica esse ato. Então eu preciso concluir a obra, né? E vou fazer a obra, talvez até pela própria Deus é Amor, que eu acredito que seja, que tem 21 mil igrejas no mundo a Deus é Amor, né? Levantar outras igrejas ao redor do mundo, abençoar os irmãos. Eu estou para ir para Moçambique, estou orando para ir lá fazer uma Moçambique, na província da Beira, para abrir uma igreja lá. Eu quero abrir uma IPDA lá, uma Igreja Pentecostal Deus é Amor. Estou orando para isso, porque os irmãos não tem lá, é só uma loninha que eles colocam, o som lá horrível, irmão, a caixa estourada, o microfone arrebentado lá. As crianças estavam comendo uma massinha lá com barro, irmão. Comendo aquilo como se fosse um chocolate, um docinho. As criancinhas, irmão, assim sorrindo. Ah, que bom, que legal. Comendo barro, irmão. Que tristeza. Aqui a gente tem tudo. E os irmãos lá não tem nada, irmão. Que tristeza isso daí. Mas Deus vai honrar o servo dele. Então me ajude em oração em nome de Jesus para Deus mandar os recursos e preparar tudo aí. Amém, irmãos? Vamos visitar os irmãos, irmão. A Bíblia diz que você tem que chorar com os que choram. Se você não sente a dor do seu irmão, você tem um problema grave. E você precisa orar e jejuar até queimar essa carne, até você melhorar espiritualmente, entender a dor do outro, entender a dor do próximo. Amém, irmão? Então me ajude em oração aí nesse projeto em nome do Senhor Jesus. Então, irmão,
Aí ali, depois de 13 anos casado, só confusão, contenda, briga. Às vezes visitava a igreja com ela, mas ainda não tinha sido batizado. Ela já era batizada, já tinha aceitado a Jesus. Mas Deus tinha falado que não é, irmão. Porque vamos supor, podia estar em Portugal agora. Aí o que acontece? Ela às vezes nem queria fazer a obra, nem ia deixar eu ir. Então o que acontece? Ela não ia permitir que eu fizesse essa obra aí. Até por questão de ciúme e muitas outras coisas. Mas era uma pessoa incrível, uma pessoa boa mesmo, não uma pessoa ruim. Ela só é um pouco rixosa, sabe? Tudo brigava, tudo gritando. Aí vivia puxando o cabelo das meninas, batendo. Mas é uma boa pessoa. Só era um pouco assim, temperamental, amém? E aconteceu coisas também. Muitas coisas, irmão. Não vou estar expondo aí a mãe das minhas filhas nem nada não, porque ela é uma grande pessoa. E eu não tô aqui para fazer o mal para ninguém. Eu errei também, ela errou também. E Deus perdoou ela, como me perdoou também. É porque não era pra gente ser, pra estar junto, amém? Porque se tem uma pessoa que não vai fazer a obra, ou alguém que tem que estar lá no Maranhão, aí o outro tem que estar lá em Kona, no Japão, que nem tem essa porta aberta para mim lá, aí o que vai acontecer? Não vai dar certo, porque ao mesmo tempo o plano de Deus não vai ser frustrado. Se a pessoa tem que estar lá em Kona e o outro tem que estar no Maranhão, no Sergipe, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, como é que os planos de Deus vão ser frustrados? Não vai dar certo. Agora, se as duas pessoas foi uma junção de Deus, que Deus uniu, então o que acontece? Nunca vai haver separação, porque o que Deus uniu não separa o homem. Amém, irmão? O que Deus uniu não separa o homem. O que separa não é de Deus. Não foi Deus que uniu. Claro que pode não haver vigilância de uma parte ou de outra, e pode haver o adultério. Jesus disse que pode sim haver um divórcio por essa questão aí. Então, Paulo também disse que o esposo ou a esposa não é crente, é descrente e quer se divorciar, se separar, então você pode se divorciar, se separar. Está lá em 1 Coríntios 7, sendo assim não está debaixo do jugo da lei. Então assim, capacidade para ter o divórcio, amém? E deve se casar de novo, porque o homem não foi feito para estar sozinho desde o princípio. É melhor casar do que fornicar, é melhor casar do que viver no pecado, viver errante, né? Ainda que um tenha cometido um lado, do outro lado é pedir perdão, porque Jesus disse que todo pecado aos homens lhe será perdoado. E qualquer tipo de blasfêmias e pecado será perdoado aos homens. Até se blasfemar contra o Pai e contra o Espírito e contra Jesus será perdoado. O único pecado que nunca, jamais será perdoado é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Paulo em Romanos 7 ele diz que a esposa está ligada à esposa em todo o tempo que vive. Diz sim, porque ele está falando para os casados ali. Ele ia falar o que para os casados? Não, separa assim, os irmãos querem separar. Não, pode separar. Separa assim no tempo... Não, peraí. Cada caso é um caso. Cada texto ali, os irmãos estão falando direcionado para uma pessoa, tem que entender o contexto. Então está falando para casais casados que estavam querendo se separar por bobagem. Se tivesse adultério, alguma coisa ali, Paulo já sabia a doutrina de Cristo, porque tinha ficado com Pedro ali 15 dias após os 3 anos. Ele sabia que poderia haver o divórcio se tivesse o adultério, a traição, a prostituição. E ele ia falar para os irmãos, só nesse caso você pode separar. Mas naquele caso não tinha ninguém com essa situação. Era só confusão, contenda, e briga boba e bobagem. E o judeu já casava e descasava. Isso você vê em Deuteronômio, capítulo 24. Eles casavam e descasavam, casavam e descasavam, casavam e descasavam. Era uma bagunça. Por isso que Jesus disse, não, eu digo que só pode ter divórcio se tiver o adultério. Amém? E mesmo que a pessoa não tiver ou fez coisas erradas, falhou aí, pecou, e se pedir perdão de todo o coração e se arrepender de todo o coração, irmão, a Bíblia diz que Jesus ele perdoa sim. E aquele que acabou de aceitar Jesus, não conhecia Jesus, era um ignorante. Deus não leva em conta do tempo da ignorância. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então começa a contar dali pra frente. O que passou antes não foi. Porque às vezes o irmão chega na igreja, ele não pode casar mais porque casou lá atrás. Era um adolescente, era um jovem, não tinha experiência, errou, falhou, não obedeceu a Deus. Aí quando chega na igreja, os irmãos dizem que o irmão não pode casar. Vai ficar fornicando, né? É doutrina de Nicolaita isso aí. Jesus disse que você não tolera, você de ti que é uma pessoa boa, e você não tolera a doutrina dos Nicolaitas. E qual que era a doutrina dos Nicolaitas? Não deixar os irmãos casar. Olha, isso aí é a falta de sabedoria. Então tem que analisar o caso dos irmãos, ver tudo direitinho, o que houve, o que aconteceu, para não impedir os irmãos de andar em santidade com Deus. Porque se a pessoa não casa, e aí? É jovem, é viril, tem ali os seus desejos, porque todo mundo aqui é ser humano, não vê que esse negócio, Deus criou o ser humano, colocou o desejo dele do homem para a mulher e da mulher para com o homem, e cedo ou tarde ele vai ter os desejos carnais, isso aí não existe. Você pode orar, jejuar, consagrar, você fica um tempo, mas daqui a pouco a carne vem de novo dizendo, você precisa expor isso aí, então é bom que tenha a sua esposa para fazer a obra de Deus, para evitar o pecado,
para estar em santidade com Deus, e Deus perdoa sim. Jesus ele diz na sã doutrina que ele perdoará todo tipo de pecado e todo tipo de blasfêmia, até contra o Pai e até contra ele mesmo. Agora, se blasfemar contra o Espírito Santo, ele não vai ter perdão nenhum. E tem muita gente sem sabedoria blasfemando contra o Espírito Santo. O irmão é cheio do Espírito Santo, a irmã é cheia, ah não, isso aí é demônio, ah isso aí é diabo, ah isso aí é o homem, ah isso aí tá na carne, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que esse pecado nunca, jamais vai ter perdão. Então vamos ter sabedoria, vamos estudar a palavra de Deus para não falar bobagem. Porque Pedro está dizendo ali, não sei se é Pedro, se é João, agora me fugiu da mente, e ele está dizendo sim, que provai os espíritos, porque há muitos falsos profetas já no nosso meio. Isso é bíblico, mas no versículo 2 ele está dizendo como você diagnosticar isso aí, como você entender isso aí, quem é o que Deus está dizendo ali, que é o falso profeta, né? E o que ele está dizendo ali, que tem o espírito do engano, né? O espírito do anticristo, que a palavra vai dizendo. Então o texto vai dizendo assim no versículo 2. Versículo 1 está dizendo para provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas já levantados no nosso meio. E no versículo 2 ele vai dizendo assim: todo aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em carne, olha isso aí, que é o Filho de Deus que veio em carne, então esse Espírito vem de Deus, ele tem o Espírito de Deus. Olha isso aí, ele tem o Espírito de Deus. E agora todo aquele que não acredita em Jesus Cristo, que fala mal de Jesus, que não crê em Jesus Cristo, esse tem o Espírito do anticristo. Tá bem claro. Então para de dizer que o irmão da igreja está com o demônio, a irmã está com o diabo. Jesus disse: todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu vou lançar fora, porque todo que vem a mim foi o Pai que enviou. Quem chegou na igreja foi papai que enviou. Não tem ninguém na igreja com o espírito do engano, com o diabo, com Satanás. Se o irmão pecou, você tem que orar para Deus libertar o irmão, jejuar por ele, pela irmã, para Deus dar vitória. Não é ficar perseguindo, caluniando, se achando melhor. Então você está na vaidade da vida, está na soberba humana, está na prepotência, está na arrogância e não prega o evangelho genuíno de Jesus. Então vamos parar e Deus vai tirar a capa. Ele vai tirar a capa do fulano, Ele vai tirar a capa de você, que quer a maldade. Abandona todo tipo de maldade, tudo que tem maldade, tem ira, tem ódio e tem destruição para destruir e arrebentar com a vida dos irmãos. Isso nunca foi de Jesus. Jesus andava com os ladrões, com meio das prostitutas. Se Jesus estivesse hoje aqui, muitos iam perseguir Jesus. Ia falar: seu Jesus, tá aí no meio das prostitutas, que bonito, hein, seu profeta? Você é profeta mesmo, no meio das prostitutas aí? Essa pessoa, esse povo terrível? O sangue de Jesus tem poder, porque eu sou santo. Eita, eu sou santo como Deus é santo. Não me toques, porque eu ainda não soube ao Pai. Cheio de coisinha, e cheio do ódio, da maldade, igual os fariseus hipócritas, que corria atrás de Jesus e matou Jesus. Crucificou o mestre, o filho de Deus vivo. É igual gente hoje na igreja que persegue os irmãos, quer matar os irmãos, destruir os irmãos, crucificar lá, ó, crucifica, mata, mata. Até hoje tem gente assim na igreja, porque não conhece Bíblia. A Bíblia diz: meu povo perece porque não tem um entendimento, não tem conhecimento, não conhece, gente omissa, preguiçosa, relaxada, e quer ensinar o que nem aprendeu. É só heresia na igreja. Às vezes eu vejo pessoal ensinando blasfemar contra o Espírito Santo. Como um pastor vai ver uma bobagem dessa e vai ficar calado? Eu sei que os irmãos não fazem por mal, amém, irmão? Não maus irmãos, mas é uma falta de responsabilidade grande, um perigo. Eu sei que os irmãos não fazem por mal, amém? Fica com raiva dos irmãos, não. Não é por mal que os irmãos fazem, é porque não sabe, irmão. Mas tenha muito cuidado, irmão. Você pode arrebentar com uma ovelha aí, e a ovelha fazer isso aí. Já pensou naquele grande dia perder a salvação, irmão? Ser lançado no abismo? Oh, que tristeza. Esse é o único pecado que não tem perdão, irmão. Então até quem casou, já foi casado, Jesus perdoa sim. Vamos parar com esse negócio aqui de ficar querendo atrapalhar a vida dos outros. Quem diz que não pode casar é doutrina de Nicolaitas. Se o irmão tá na bagunça, fez muita merda, Deus vai corrigir ele. Vai pagar preço. Vai sofrer. Deus vai fazer ele pagar o preço dele. Mas igreja nenhuma pode impedir os irmãos de se casar, não. Que história é essa aí agora? Primeiramente, a pessoa casou, tá morando junto. A Bíblia diz: o homem unirá a sua esposa, os dois serão uma carne só. Então quem tá morando junto tá casado. Já começa por aí. Porque Adão e Eva começou junto, ó. Juntou, tá casado. Aí o povo colocou a lei do homem primeiro e depois a lei de Deus. Que história é essa? Tá morando junto, já faz o casamento na igreja. Fala: tá bom aqui, vamos apresentar as alianças aqui diante de Deus. Já prepara o casamento no religioso primeiro, porque primeiro apresenta a Deus, a vida desse casal em Deus, e depois eles vão lá no cartório arrumar os documentos que precisa. Porque se ele separar, a esposa vai ter o direito das coisas, os bens. Essa lei humana foi criada para isso. E a lei de Deus foi criada para as coisas de Deus, as coisas espirituais. Amém, irmão?
Então vamos colocar as coisas no devido lugar, porque se os irmãos tá morando junto, tá casado, tem família, tá casado. Fornicação é o ato sexual carnal. A pessoa olha para o homem, olha para a mulher olha para o homem, tem desejo atrativo e vai lá e tem relações. Então isso é fornicar. Tá entendendo? Quem tá convivendo junto, no mesmo teto, morando junto, tá casado para Deus. Porque há centenas de milhares de anos foi assim. Não digo centenas de milhares de anos, porque até uns estudos está quase com 8.000 anos aí o mundo. Uns dizem que achou fósseis de homem aí, não sei quantos bilhões de anos. Mentira isso aí. A ciência está querendo contradizer a palavra de Deus. É mentira isso aí. Fósseis de dinossauro, eu acredito que existiu. Mas enfim, tem 8.000 anos aí a Terra. Entendeu, irmãos? Então, por alguns milhares de anos, não tinha cartório. Não tinha documento de certidão de casamento. E nem tinha de certidão de divórcio. As pessoas se uniam, se casavam e ali ia morar junto. Sempre foi assim. Então Deus errou. Quando Deus fez Adão e Eva, quando a palavra agora, depois de já ter a certidão de casamento e a certidão do divórcio, na verdade de casamento nem tinha, só tinha certidão de divórcio. Já era casado, unia e se casava. E aí quando ia separar tinha que dar carta de divórcio, mas não tinha certidão de casamento, não existia. E é por isso que Paulo diz assim, então o homem unirá a sua esposa e os dois serão uma carne só, ponto. Porque tem irmã que tem mais de 20 anos na igreja e não toma Santa Ceia, porque diz que a irmã está em fornicação. Que história é essa? Então em Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva no pecado e fornicação? Então esses milhares de anos que passou que os irmãos viviam assim desse jeito, ele pegava ouro, joias preciosas e dava para o pai e pagava o dote da esposa e se casava com ela, ia morar junto. Não tinha negócio de certidão de casamento. Olha isso aí. Que história é essa? Então vamos vigiar, irmão. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos deixar os irmãos servir a Deus. Vamos deixar os irmãos ceiar. Porque quem está morando junto não está em pecado, está casado. Então tem que fazer o casamento religioso na igreja. Olha isso, tem que apresentar a Deus. E a pessoa já começa a tomar a Santa Ceia, já é batizada e faz a obra ali. E mesmo que se não tenha casado na igreja, já está morando junto, já está casado. Tem gente que tem filho, tem família, tem tudo. Você pergunta para ela, seu marido é meu marido. Pergunta para ela, sua esposa é minha esposa. Pronto, tá casado. Que história é essa? Ah, tá amaziado. Quem inventou isso aí foi o homem. Isso é agora do século agora. Isso aí não existia, amaziado. Isso aí não existia, isso aí. É invenção humana. Então vamos colocar as coisas no devido lugar. O que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem. Vamos deixar os irmãos em paz, irmão precisa cear. A salvação é individual. Já começa por aí. Todo mundo tem que cear. Jesus diz, aquele que não come meu corpo e não bebe meu sangue não tem parte comigo. Olha isso. Vamos deixar os irmãos não ter parte com Deus, não é? Aquele que não come meu corpo e não bebe meu sangue não permanece em mim. Olha o tanto de desviado que tem aí afastado da presença de Deus, porque não toma Santa Ceia. É mandamento, isso é sã doutrina. Isso está lá em o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 53, Jesus vem dizendo isso. Aquele que não come meu corpo, não bebe meu sangue, não tem vida em si mesmo. Por isso que muita gente pegou essa enfermidade terrível aí, que eu não posso falar aqui, senão o YouTube limita aí a expansão desse testemunho. E é por isso que tem muita gente gripada, vive doente, vive cheio dessas doenças aí terríveis aí. E pode até perder a vida, porque não tem vida em si mesmo. Isso é o oposto da vida, é a morte, essas enfermidades mortais. Porque não toma Santa Ceia. Ninguém pode impedir os irmãos de tomar Santa Ceia. Os irmãos pegam um regulamento interno que não tem base bíblica, que não tem fundamento bíblico, que não tem conhecimento da palavra, faz isso para prejudicar os irmãos. Eu não falo isso com soberba, com arrogância, meus irmãos. Todos nós temos que aprender em nome de Jesus, mas vamos cuidar dos irmãos com amor. Vamos ajudar os irmãos a crescer na graça, no conhecimento de Deus. Vamos evoluir em nome de Jesus. E é por isso que Deus levantou Davi Miranda Neto, para poder acabar com essas coisas, irmão. Ajudar a melhorar a casa de Deus, irmão. Então para de tocar no ungido do Senhor. Para de mexer com o irmão, irmão. O irmão está ganhando milhares de almas aí de jovens para Jesus. O povo está preocupado com a luz, com a iluminação do ambiente. O povo está preocupado com as tintas que é pintada na parede, mas não está preocupado com aqueles pessoal que tá vindo das drogas, tá vindo do crime, tá vindo da prostituição, dos vícios. Abandonou tudo, tá servindo a Deus, tá adorando a Deus. Aí aparece uma boate. Parece, mas não é. Nem tudo que parece é. Que história é essa? Nem acho que parece. Só porque a luz está um pouquinho mais baixa, para os irmãos sentir mais à vontade, ficar mais tranquilo para dar lugar. Eu, quando eu tô louvando, faço umas caretas tão feias. Que até eu falo, meu Deus, estou louvando, faço umas caretas feias. É porque eu sinto a glória, a presença e o poder de Deus. Ele me toma a caretinha aí, ó. Mais uma presença, ó. Sente a glória dele aí, aleluia. Tem que fazer a caretinha. Acho que é pra mim não me vangloriar, vai saber. Não é igual Paulo.
Mas aí se a luz está um pouquinho mais baixa para me adorar, eu ia me sentir melhor, ainda ia fazer umas caretas com força. E a glória de Deus é descer no ambiente também, como já desce já. Eu não sou melhor que ninguém, não quero estar aparecendo, amém, irmão? Quem quer aparecer, a glória de Deus não aparece. Agora, se a glória de Deus está aparecendo em alguém, é porque essa pessoa é humilde, ele não quer aparecer. Pode ver, é a pessoa que mais se humilha, é a pessoa que mais desce, é a pessoa mais humilde do ambiente, é a pessoa que Deus pega com poder e glória e usa com poder, porque ele não quer aparecer, mas ele quer ver Deus aparecer. Ela quer ver Deus aparecer. Aí Deus sabe disso, porque Deus ninguém engana. O homem pode influenciar o homem, pode influenciar as pessoas, fazer fofoca, mentira, calúnia, influenciar, fazer panela, fazer tudo. Mas Deus ninguém influencia. Deus conhece o coração do homem. A palavra vai lá na divisa da alma e do espírito. E ali ela é apta também para discernir os pensamentos e os desejos do coração. Deus não escapa nada de Deus. Ele conhece o coração humano. Então não adianta. Ele sabe se o homem ele é sincero, se ele não é, se ele é verdadeiro ou não é, se aquilo que ele fala é verdade ou não é. Porque tem gente que fala aquilo que quer, né? Mas às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas não é aquilo. Mas Deus conhece aquele que é sincero diante dele. Quem é sincero diante dele, recebe o poder, recebe a presença de Deus na humildade, não quer ser melhor do que os irmãos, ama todo mundo. E aí faz a diferença, né? E é como está escrito, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí, irmãos, após esses 13 anos, né, convivido, já tinha algumas passagens pela prisão, né? Tive uma que a minha irmã e meu cunhado arrumou uns problemas, eles tinham uma pizzaria, roubaram ele, e aí pela segunda vez deram um tiro, quase pegou no peito da minha sobrinha, eu vi minha sobrinha ali quase para morrer, né? Eu já não estava ali falando, era do mundo na época, não estava falando com essa minha irmã, nem com esse meu cunhado, por algumas mancadas que ele tinha dado, coisa de família, coisa banal. Aí eu peguei e voltei para resolver, resumindo, fiquei alguns meses lá. Fui preso por porte de armas, eu ia sair candidato a um partido político, ia vir 400 mil de fundo partidário aí para mim, poderia vir até esse valor para mim sair candidato por um partido político. E era o meu sonho, e é o meu sonho, e Deus, eu tenho pretensão política, Deus disse que vai me dar uma cadeira daquela ali, eu estou aguardando o tempo do Senhor. Porque, irmão, vamos colocar as coisas no lugar. Deus faz uma promessa para José, de honrá-lo, onde os irmãos iriam se prostrar diante dele, os feixes dos irmãos se prostravam, né? E o sol e a lua também ali se prostrava diante dele, que é o pai e a mãe. E aí quando essa promessa se cumpre, depois de 17 anos depois, né? José, acho que ele estava com 32 anos, 34 anos, quando a promessa se cumpre, né? Porque Deus não vai dar nada na mão de criança, nem de adolescente, e nem de moleque. Ele vai preparar essa pessoa para receber a vitória. Então tudo que José passou foi um preparo, uma preparação para ele então ascender ao trono e ser uma pessoa digna, uma pessoa decente, uma pessoa honesta. Amém, irmão? Deus não vai colocar pessoas despreparadas. Se você não chegou ainda no local onde você tem que chegar, é porque Deus está trabalhando os processos de dor, de sofrimento da sua vida, está te moldando, te lapidando para você se tornar uma pessoa melhor para a glória de Deus. Amém? E ali com 34 anos, mais ou menos, ele toma posse e ele se torna o quê? Um governador no Egito, hein? Olha isso. E tem gente falando que a política é do diabo. Irmão, quantas vezes eu estava trabalhando na política? Eu trabalho na política desde 2008. Desde 2008. Nós tiramos na primeira vez para esse candidato 7.800 e poucos votos. Na primeira vez, no início do trabalho, né? E para o seu Madruga, né? E aí foi o início do meu trabalho político. E quantas vezes estava trabalhando, os irmãos me olhavam assim, nossa, o irmão Nilton aí, tá com o diabo, ó. Trabalhando na política, tá na ganância, tá não sei o quê. Por causa de RI de igreja, por causa de doutrina que o homem inventou. Então, ou seja, ninguém nunca me deu um saco de feijão, um pacotinho de arroz. Ninguém nunca me deu nada, sabe? E aí vinha falar do meu trabalho que eu estava fazendo, trabalhando para sustentar minha vida. José foi político, Daniel foi político, Salomão foi político, Davi foi político. Olha isso. E Deus que criou a política é um trabalho. Se não tivesse política, irmão, não teria o AMA aqui, ó, pra você se tratar quando você está doente, você não vai no AMA ali? Já pensou se não tem um AMA pra você se tratar? Não ia ter os hospitais públicos. Já pensou se você vai lá não ter um médico para te atender no hospital público? Você tem dinheiro para pagar um hospital particular? Não ia ter colégio público, não ia ter faculdade pública. Você pode pagar isso aí? Não ia ter asfalto na rua, não ia ter iluminação, não ia ter saneamento básico. Como é que você ia fazer suas necessidades sem encanamento para poder levar isso aí embora? Como é que ia chegar água na sua casa pra você tomar banho, lavar louça, sem a política? Então não fala bobagem. As pessoas falam que não entende, que não sabe, que não conhece. A política é o ato de governar, amém? O ato de governar chama-se política.
Agora aquele que é político e faz politicagem, ele desvia verba pública, tira dinheiro de merenda de criança, sabe? Ele não fiscaliza, ele não trabalha, ele não faz projeto, não faz nada, ele só mama na teta do governo. É corrupto, é ladrão. A Bíblia diz que a religião de Deus é cuidar dos pobres e das viúvas e não se corromper com a corrupção desse mundo, amém? E tem políticos decentes, sim, eu conheço vários. A maioria é vagabundo sujo mesmo. Precisa se converter, se libertar em nome de Jesus, e às vezes é até cristão. Mas a maioria dos pilantras não é crente. Não é cristão. Inclusive tem vários projetos para acabar com as igrejas, fechar as igrejas, colocar kit gay na escola, ensinar as crianças a homossexualidade. Que é essa? Criança é criança. Criança tem que aprender sobre sexo. Criança vai ter o tempo dela para virar um adolescente, alguém mais maduro para entender sobre o sexo. Tem momento para tudo. Mas ele já quer introduzir a homossexualidade na cabeça da criança. E tem projetos aí para fazer um banheiro unissex. Já pensou, você tem sua filhinha pequenininha, tá lá no banheiro, entra um marmanjão lá pra mijar do lado dela? Você vai achar isso legal? Então tem vários projetos como esse. O país está sendo roubado, nióbio, a gente tem 98% do nióbio do mundo. A gente já tem o país mais rico do mundo. O solo é riquíssimo de nióbio, de tudo. Um jato supersônico mesmo, ele não voa sem nióbio. Ele pode transportar petróleo. E para outras infinidades, centenas de produtos pode fazer com nióbio. A gente tem 98% dessa matéria-prima do mundo. E ela é entregue a preço de banana, isso daí. Vendendo nossas empresas, tudo é a política que pode fazer isso. Por que a gente não produz, não faz celulares, smartphones, gera emprego? A gente tem a mão de obra aqui. A gente tem a matéria-prima, só que a gente vende para eles barato. Aí eles fazem os smartphones, eles fazem os tablets, eles fazem aí os notebooks, eles fazem aí a geladeira, fogão, micro-ondas, aí vem vender para nós aqui, pega o dinheiro e leva lá. Por isso que eles é rico e a gente é pobre. Todas as nossas riquezas é atrelada ao dólar. Você usa dólar por acaso? A gente aqui no Brasil usa dólar? Não usa. Então por isso que o dólar vai lá em cima e o real, ó, lá embaixo, não vale nada. Porque as nossas riquezas, a gente é o país mais rico e está atrelado ao dólar. Então acorda pra vida. Você já está na terra que emana leite e mel. Deus prometeu pro povo, eu vou te mandar pra terra que emana leite e mel. Quando ele chega na Canaã, vai dois espiar lá a terra lá. Acho que é Josué e Caleb. Moisés manda eles lá. Eles dois caras vêm pegar um cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Naquela época tinha até gigante. Eles ficam até com medo disso, mas eles entram na terra que emana leite e mel. Deus mandou a prosperidade. A gente já tem a terra que emana leite e mel. Se eu não me engano, a gente produz alimento para, se eu não me engano, a 1 bilhão de pessoas. Ou é 2 bilhões, desculpa, eu não lembro agora. Ou é 1 bilhão ou é 2 bilhões de pessoas no mundo a gente alimenta. E aqui no Brasil o povo passando fome com 200 milhões de habitantes. Que história é essa? Você poderia fazer no mínimo 25 refeições cada pessoa por dia com alimento que é produzido no Brasil. Só que a gente manda tudo para fora. Inclusive o pessoal da agropecuária, eles não contribuem. Não contribui. A dívida vai subindo, depois o cara vai lá e abate a dívida e pronto, fica nessa. Quem é rico aqui, a direita, ele abate a dívida. Não sou de esquerda nem sou de direita. A direita não gosta de pobre. Não gosta de gente pobre. Ele arranca do pobre para deixar o rico mais rico. Tirar os benefícios trabalhistas, como aí mexeram aí, ó, fizeram uma deformação. Olha isso. Nessas questões trabalhistas aí. E aí, mexeram até na CLT, prejudicando tudo aí. Minha mãe já era aposentada. Olha isso. Tiraram R$300 da minha mãe. Já aposentada. Então que história de governo é esse que está melhorando que eu não estou vendo nada? Vai vendendo tudo, vai entregando tudo. A nossa dívida externa já está para 7 bilhões. Pegou alguns bilhõezinhos emprestados. Já está 7 trilhões, vai. Temos 5 trilhões guardado. Por que não entrega esses 5 trilhões para os caras? Fala, ó, esses outros 2 trilhões nós vamos pagar em 10 anos em parcela sem juros. Chega de sangrar um povo. Aí a gente já está devendo, se eu não me engano, 81 ou 82% do PIB. Daqui a pouco, se a gente tiver 100% do PIB, eles vão falar, não, o banco vai falar, não, a sua casa não é sua mais. É minha, é do banco. Agora você vai ter que pagar o aluguel da sua casa, se você quiser ficar aí. Aí os caras vão dominar o Brasil, vai tomar conta. Olha isso. Eu sei que o anticristo vai dominar o mundo e vai acontecer isso aí. Só que o Brasil vai ser o último, em nome de Jesus. Ele vai dominar os outros países lá se ele quiser. O Brasil vai ser o último a ser dominado em nome de Jesus. Se depender de mim, vai ser o último. Dê moleza para Satanás, para o anticristo aqui não. Nós vamos combater até o fim, vamos comer o melhor dessa terra, que é o que Deus prometeu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você tá duro igual um bloco de 15, você não tem condição, você vai ajudar quem? Como é que você vai fazer a obra? Como é que você vai ajudar as pessoas duras igual um bloco de 15? Não ri não, suas bênçãos de Jesus. É sério.
Então é isso, irmão. A política é um trabalho. As pessoas foram levantadas para Deus por isso, para combater o bom combate, para ajudar a ter emprego, para melhorar as coisas. E o povo não vota num servo de Deus ou nem vota, que é pior. Se você não ajuda um servo de Deus a entrar, o do diabo já tá lá. Você quer quem lá? Um de Deus, que pode às vezes errar, que tem gente que não errou. Tem um pastor aí da Assembleia de Deus, ele estava aqui com mais de 200 mil em cima da mesa. Aí ele falou, não trabalhei por esse dinheiro. Não é meu, não posso servir a Deus e a mamon. Pode vir buscar esse dinheiro aqui, vocês não vêm buscar até 7 horas da noite. Ele fez um vídeo. Não vim até 7 horas da noite, eu vou lá embaixo, lá na favela, lá embaixo, lá. E eu vou distribuir isso lá na praça, pra todo mundo. Eu não trabalhei pra esse dinheiro, não é meu, vem buscar. Então como é que todo político é ladrão? Quantos políticos você conhece pra começar? Quantos você já viu? Você viu? Você tava lá? Ou você tá abraçando a ideia dos outros fofoca de mentira aí? Que a pessoa ser acusada não quer dizer que é verdade. Olha isso. Que a maioria é pilantra, a gente sabe. Só que na Câmara dos Deputados são 513 deputados. Aí você vai falar que todo mundo é bandido? Você vem falar na televisão dos 513 deputados aí? Então não fala bobagem aqui que você não sabe. Para de fofoca. Vai estudar. Vai aprender as coisas. E deixa as pessoas viver em paz em nome de Jesus. Se você não ajuda, também não atrapalha. Então vota nos de Deus. Amém? Porque tem gente que tá lá e fez um pacto com o demônio. O cara fez um pacto de riqueza para ter poder, ter fama, ter riqueza e mandar no Brasil. Ser um dos líderes do Brasil. Tá num dos maiores cargos de um país. E ali ele tem um pacto com o diabo. Você acha que ele vai fazer o quê? Você está preocupado com você, com a sua vida, se tem emprego ou não? Ele tá nem aí pra você. Ele já vendeu alma pro demônio, pra ele já era. Ele vai roubar, e o diabo vai fazer de tudo pra ele não ser preso. Porque ele é satanista. Porque ele é bruxo. Porque ele tá no poder, mas ele serve ao diabo, aos planos do diabo. Com esses projetos do diabo de deturbar, destruir a humanidade, para criar leis injustas, leis malignas, para destruir a população, porque ele serve às trevas. Então os da luz tem que estar lá, assim como José teve. E o povo em crise, por causa de José, não morreu de fome. Por causa de José, um homem de Deus, um homem íntegro, um homem honesto, uma pessoa decente, que não era corrupto. Se a pessoa não serve a Deus, eu não acredito que ele é uma pessoa honesta. Não tem Deus na vida, não ora, não jejuma, não consagra. Como é que vai vigiar uma pessoa dessa? Ai, mas fulano já aceitou Jesus esses dias. Tem um processo de libertação, transformação. Não é assim a pessoa aceita Jesus num dia, no dia virou santo, é? Santo, homem de Deus, que história é essa? Vai passar pelos processos de dor, de sofrimento, de batalha. Deus vai provar, para depois ele estar aprovado, para depois estar na frente de um cargo tão importante como um presidente da república. Que história é essa agora? A Bíblia diz que o meu povo peca porque não tem o conhecimento. Veja o cabo Daciolo, um homem de Deus, profetizando e falando tudo sobre isso aí. Olha isso. E aí o povo não coloca um servo de Deus, porque a política, as pesquisas, elas são tendenciosas. Elas não é mentira, mas ela é tendenciosa, vou te explicar. Eles colocam assim, eles fazem uma pesquisa, eles sabem que na região tal, que é o Bolsonaro, por exemplo. Aí eles vão lá naquele lugar que eles sabem que é o Bolsonaro. Aí eles falam com 200, 300 pessoas ali. Aí tem um outro lugar que ele já sabe que é o Lula. Aí ele vai lá e já sabe o pessoal que é o Lula. Ele já fala com umas 300 pessoas ali, ou 200 pessoas. Aquilo que o sistema quiser colocar, ele vai falar com mais pessoas que quer essa pessoa. Então nas pesquisas vai constar o quê? Eles falam no máximo com 2.000 pessoas. Ou seja, são milhões de eleitores que vão votar. Só que eles falam com 2.000 pessoas e diz que já tem a base de quem vai vencer as eleições. Já não faz sentido por aí. Certo? Não faz sentido. Eles falam com 2.000 pessoas e dizem que milhões de pessoas vão votar no fulano ou no ciclano que ele está na frente da pesquisa. Você já vê que a pesquisa ela já é bem falha. Não faz sentido isso daí. Como é que se tem, vou dar um exemplo, se tem 10 milhões de eleitores, eu falo com 2.000 pessoas. Não é isso, eu não lembro agora a quantidade de eleitores que tem hoje no Brasil, amém? Mas vamos supor aí que fosse isso. Aí o cara fala com 2.000 pessoas, como é que ele vai falar que tem 7 milhões que tá votando no Bolsonaro, por exemplo, se ele falou com 2.000 pessoas? Ele tem uma bola de cristal na cabeça? Como é que é isso aí? Então a pesquisa ela é tendenciosa, ele já vai aonde ele sabe que quer o candidato tal, porque é o que o sistema quer, é o que eles querem colocar no poder. Então isso é massa de manobra. Aí você pensa, poxa, eu queria votar no Cabo Daciolo, cara. Mas poxa, o Bolsonaro é melhor do que o Haddad. É melhor do que o Lula. Então vamos votar no Bolsonaro então. Eu queria o Cabo Daciolo, que é servo de Deus, tá com a Bíblia embaixo do braço, vive orando, tá no monte. Nunca foi condenado com nada, nunca foi aí, é acusado de crime, de corrupção, de nada. Um grande deputado tá fazendo um trabalho, vai pra rua pra levar comida pros mendigos, pros moradores. Que político faz isso? Levar comida pros mendigos na rua? Onde é que você viu isso? Eu nunca vi isso aí.
Ele é o único que faz isso aí. E a candidata à presidência ficou em terceiro lugar, ficou na frente da Marina na eleição passada. E tem gente que nem conhece ainda o Cabo Daciolo, então pesquise sobre esse homem aí, amém? O servo do Deus vive, é um homem de Deus, irmão. E eu já orava há anos para aparecer um cara como esse, e agora eu tô vendo se cumprir aparecer ele aí. Só que o irmão tá nas grandes lutas, grandes batalhas, o inimigo tá fazendo uma confusão, mas eu creio que Deus vai colocar a gente junto para lutar junto em prol da humanidade, em prol do Brasil, para gerar emprego e o povo ter uma condição melhor de vida, porque a gente já é o país mais rico do mundo. A gente já é o país mais rico do mundo, só que aqui é uma fazenda. Os caras vêm aqui, mamam na teta, arranca tudo e leva para lá. Tem que acabar isso aqui. E a gente pode vencer, a gente pode se tornar um país grande. As pessoas podem ter uma vida melhor, comer melhor, ter uma vida melhor e mais digna. Isso é possível no Brasil. Quando tiver uns homens de Deus no poder. Quando você colocar e votar nos homens de Deus. Agora, se você votar nos do inferno, que já serve ao diabo, tô condenando ninguém, amém? É que tem gente que tem pacto sim com o diabo. Tem até testemunho de gente aí que hoje é cristão que fez pacto para estar lá. Tô dizendo isso com base aí. Amém? Do que as pessoas já dizem, que hoje são servos de Deus, que era do mundo e fez esse pacto. Isso aí a gente sabe que existe sim, isso daí. Tem pessoas que fazem pacto para isso aí. Então se os de Deus não entram, o diabo já tá lá, irmão. Então o diabo ele não vai querer pensar em você. Ele veio para matar, roubar e destruir. O servo dele vai fazer o que lá? Vai gerar emprego? Vai te ajudar? Tá preocupado com você? Não, não tá. Então você vigia na terra. Então o Cabo Daciolo é o único que vem com esses projetos bacanas, irmão. E eu trabalhando e o povo com religiosidade sem base bíblica. Daniel foi político, José foi político, Salomão foi político, Davi foi político. E tem centenas de outros políticos na Bíblia, descrito na Bíblia. O povo perece porque não conhece. E me afrontando na rua, desrespeitando, irmão. Nossa, pastor Nil tá com o diabo agora, trabalhando com política. Ai, Jesus tem poder, não tá vigiando, tá na ganância da terra, tá não sei o quê. Não conhece Bíblia falando merda, falando bobagem, me humilhando, me perseguindo, arrumando confusão. Porque eu tô trabalhando, irmão. Nem trabalhar não pode por causa das falsas doutrinas. Olha que abuso, irmão. Mas eu tinha que passar isso aí para falar algo que você já vai ver aqui já já. Porque Deus me revelou algumas coisas, amém? Mas aí vai acontecendo assim. Aí, eu casado 13 anos, aí a vida totalmente difícil, né? Visitava as igrejas com a mãe das minhas filhas. Teve uma época que eu fiquei até indo bastante numa igreja no Parque Santo Antônio, buscando ali a presença do Senhor. Depois ali próximo de casa ali com a mãe das minhas filhas, né? Mas ainda não era batizado, ainda não a palavra parece que não ouvia, sabe? Não entrava no meu coração. Até que por causa de muita confusão e briga e situações difíceis ali, que não precisa entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar também muito longo, eu me separei dela. Falei, ó, não dá mais, meu, fica com tudo aí, eu tô indo embora, vou morar na minha irmã. E fui morar na minha irmã. Eu sempre quis ter filho, irmão. Eu tive duas menininhas lindas, né? Que é a Maria Eduarda, né? Que hoje tem 19 anos, e a Camila Victoria, que hoje também tem 13 anos. E tive minhas criancinhas ali, irmãos, e... Ô, irmão, foi muito difícil pra mim. Aí fui morar com a minha irmã, e toda noite eu sentia falta das minhas crianças. Sentia falta das minhas filhinhas, sempre quis ter filho, sempre quis casar, era o meu sonho. Ela nunca quis casar na igreja, e sempre foi meu sonho, casar na igreja, ali no altar, diante do Senhor, ela vindo ali de véu e grinalda, né, aquela coisa bonita. Ela sempre quis, irmão. E ela nunca quis casar assim. Né? A gente casou só no civil mesmo. Eu sem minhas crianças ali, todo dia, irmão, chorava, triste, sabe? Até hoje elas fazem falta pra mim, minhas crianças. Que não é mais criança, né, irmão? O tempo passa. E tão triste, chateado. A Bíblia diz que o querer, irmão, e o efetuar, ele vem do Senhor. Que o querer e o... Desculpa, irmão. É muito forte isso aí pra mim. Eu amo muito as minhas filhas. Sempre quis. Desde quando eu cuidava dos meus sobrinhos pequenininhos, eu sempre quis ter filhos, né? Ter uma família. E eu não obedeci a Deus, irmão. É uma grande pessoa, uma pessoa incrível também, mas tive que pagar esse preço aí, porque Deus, ele é justo, irmão. E quando ele fala, ele cumpre. Diz que eu ia sofrer amargamente. E eu sofri demais, irmão, por desobedecer a Deus, amém? Então não desobedeça a Deus. Se Deus falou que não tá, irmão, não vai, irmão. Não vai, irmão. Não faça isso, que você vai sofrer. Você vai pagar um grande preço. Porque Deus é amor, Ele é justiça, Ele não volta atrás da sua palavra. E aí, sem minhas crianças, eu triste, chateado, falei, não, agora eu vou virar crente. Agora eu vou ser um servo de Deus. Antes eu não queria ser mesmo assim, sabe? Eu queria ser um pregador, eu via as pregações com meu cunhado lá,
o Edivaldo, ele sempre assistia as pregações, eu sentia a presença de Deus, eu queria mudança, e eu chorava, mas eu não conseguia mudar, sabe? Até que através de toda essa dor e sofrimento, de eu perder tudo, perder minhas criancinhas, irmão, eu falei, não, eu vou virar crente agora, eu vou servir a Deus de verdade, e vou buscar a presença de Deus. Eu morando com a minha irmã, aí meu cunhado é pastor, ela é diaconisa, né? Eu ia pra igreja todos os dias, aí quarta, sexta e domingo tinha cultos lá. Quarta, sexta e domingo. Do lado tinha uma Assembleia de Deus do Belém, setor 14, aí eu ia terça e quinta lá. Aí no sábado, lá no Parque Europa, tem uma adventista do sétimo dia. Eles louvam bonito, né? Eu gosto de louvar o Senhor, eu amo louvar o Senhor. É um dos ministérios que Ele me deu a ser levita, né? E aí eu ia lá ver os irmãos louvar na igreja, nos adventistas, que é tremendo. E aí na segunda eu ia na igreja, ali no Larguinho, ali no Piraporinha, né? Igreja Pentecostal Deus e Amor, às segundas-feiras. E aí, irmãos, eu comecei pra igreja todo dia. Todo dia. Aí eu tava desempregado, né? Na luta, e aí arrumei um emprego lá no Santo Amaro. E aí eu ia de ônibus 5 horas da manhã, saía de casa 5 horas, 4h40, 5 horas da manhã, e aí ia pra lá. Chegava no trabalho mais ou menos umas 6h30, 7 horas começava a trabalhar. Aí eu colocava uma máscara, a gente trabalhava com cola de sapateiro, né? Fazendo aquelas caixas, umas caixas de couro, uns negócios bacanas lá. E aí não tinha muito conversar com o pessoal, eu tinha o meu trabalho para fazer, a produção, eu tinha que fazer meu trabalho. Eu colocava a máscara e ali eu já ia de jejum. Eu saía de casa com o fone no ouvido, já escutando um louvor, uma adoração, já ia adorando e falando com Deus em pensamento e orando. Senhor, vem aqui comigo, vai na frente, me dá um dia abençoado de trabalho. Então você tem que... Ali eu já estava orando em espírito, amém? Que não há espírito de oração, não existe espírito de oração. Você ora em espírito, você está em espírito dentro de você, falando e clamando a Deus em espírito. Não existe espírito de oração. Tem o seu espírito, o Espírito Santo de Deus. Então você ora com o seu espírito, junto com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, falando com Deus. Amém? Então eu ia assim, chegava lá, colocava cola de sapateiro no rosto, e ali eu começava a fazer meu trabalho ali de jejum. Aí quando dava meio-dia, eu entregava o meu jejum. Meio-dia. Então era 7 horas que eu estava jejuando, né? Que eu acordava às 4 e poucos da manhã, tomava um banho e trabalho. E ali um pouco mais de 7 horas de jejum, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E ali orando, orando. Ali em jejum, Senhor, estou aqui, fortalece a minha vida, me capacita, me prepara, me ensina a sua palavra, fala comigo. E orando. Então eu ficava até meio-dia orando e louvando a Deus ali no trabalho. Entregava o jejum meio-dia. Meio-dia eu pegava e voltava para o trabalho 1 hora, colocava a máscara no rosto de novo e ficava até as 5 horas da tarde ali, orando e louvando. Aí chegava em casa correndo, tomava um café, comia um pãozinho rapidinho ali, tomava um banho, igreja. Se fosse no dia do culto da igreja que eu congregava, né, Igreja Aliança com Deus, eu era quarta, sexta e domingo. Aí na terça e na quinta eu ia na Assembleia de Deus. No sábado nos Adventistas. E na segunda-feira eu comecei agora aí na Igreja Pentecostal Deus e Amor, que tem no Larguinho, Piraporinha. E aí já uns 11 meses trabalhando ali na empresa, aí já estava subindo com os meninos pro monte, com os irmãos lá. Todos os dias eu subia pro monte. Ia pra igreja todo dia, saía do culto, agora ia pro monte. Monte, todo dia. Aí às vezes nós ficávamos orando lá no monte, saía da igreja 9 horas, 9h30, acabava o culto 9h30, a gente já subia pro monte. Umas 10 horas já estava lá no monte. Normalmente subia de carro e às vezes a gente ia a pé, cortando por ali pelo Piraporinha, pelo Bandeirantes. Aí a gente saía lá no Guarapiranga e descia lá, ia lá pro Monte São Francisco. E ali ficava orando até 2, 3 horas da manhã às vezes. Chegava em casa às vezes 3 horas da manhã, irmão. Às vezes 2h40, 3 horas da manhã chegava lá. E eu às vezes ainda orava meia hora de joelho no chão. Meia hora de joelho no chão, para depois ir dormir. Às vezes eu ia dormir 3h30 da manhã. Aí eu dormia 1 hora e pouco só. Só que quando eu dormia, descansava 1h30, às vezes 2 horas. Mas já cheguei a ficar 1h30 ali só de descanso. Mas quando eu acordava, parece que eu tinha dormido, irmão, às 10 horas. Eu acordava novo, acordava zero, Deus me renovava. E naquele dia era um dos dias que eu mais trabalhava. E aí eu comecei a fazer isso todos os dias. Aí fiz uma campanha de 21 dias e depois fiz uma de 70, fiz uma de 40, fiz uma de 21 dias, depois fiz uma de 40, aí fiz uma de 70, aí eu fiz uma de 100 dias, todos os dias indo pro monte e todos os dias indo pra igreja, né? Aí nessa campanha eu já tava com uns 11 meses que
que eu estava ali buscando a Deus, ainda estava já para fazer 1 ano na empresa, uns 11 meses ali. E aí a gente fazendo essas orações lá no monte. Aí teve um dia que eu estava orando, já clamando assim, Jesus, eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver a sua face, eu quero ver como o Senhor é. Parece para mim, eu quero te ver, Espírito Santo. Aquela alegria, aquele gozo, irmão. Louvado seja Deus. Senhor, aparece para mim. Eu quero ver sua face, Jesus, aleluia. E clamando ali, chorando, né, irmão, de alegria. No pé da minha cama, era 3 horas da manhã. Tinha chegado do monte. Tinha chegado, fiz esse ritmo, né, pro trabalho 5 horas da manhã. Fiquei de jejum. E entreguei o jejum, voltei a orar e louvar. Cheguei em casa, tomei um banho, fui para a igreja. Da igreja fui pro monte, cheguei em casa 3 horas da manhã. Minha família, você ficou louco. Você ficou um fanático doido. Eu tava fanático mesmo. Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Mas era Deus me chamando, irmão. Deus me chamando. Eu andava armado pelas madrugadas, roubando carga, dando tiro nos inimigos, pegando pedófilo, estrupador, essa gente se dava cabo. Deus me perdoe. Sabe, fazia coisas ruins ali. Não é que era ruim, né? Que a pessoa era ruim, fazia maldade, a gente fazia justiça. Eu nunca gostei de injustiça, irmão. Nunca fui uma pessoa ruim. Mas eu não gostava dos oprimidos, inocentes ser oprimido, a injustiça. Eu fazia justiça com as mãos, né? Porque o diabo, porque eu era um soldado das trevas. Mas não para fazer o mal, eu fazia o mal pro bem. Mas tá errado mesmo assim, nunca tive certo. Então, eu agora me joguei nos pés do Senhor. Aí minha família, você ficou louco, você ficou um fanático, você ficou doido. Deus começou a me dar dons, irmão. Aí eu orando ali no monte ali, aí Deus me revelava a palavra, ó, é assim, 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 é desse jeito. Depois eu pegava a Bíblia e ia ler, aí Deus confirmava tudo que aquilo que Ele falava para mim no monte, confirmava com a palavra. O Espírito Santo de Deus me ensinando a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem nos ensina, irmão, é o Espírito Santo de Deus, amém? A palavra de Deus. A teologia significa teos, que é Deus, e logia, que é estudo. Isso vem do grego. Então quando você ora a Deus, jejuma, se consagra, se santifica a Deus, e você abre a palavra de Deus, começa a estudar a palavra de Deus, você está fazendo teologia, amém? Só que é bom ter alguém para te orientar, mas tem que tomar cuidado. Os irmãos já começam aí ensinando que a Bíblia, você tem que ver ela como um livro comum, ou seja, como o livro do Pinóquio. Que história é essa agora? A Bíblia é um livro santo, sagrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É o único livro no mundo chamado sacro, sagrado, santo, que é a palavra de Deus. Não existe outro livro que fala sobre isso. Então vou ver a Bíblia como um livro comum, já começa a heresia aí. Então até na teologia, os irmãos ensinando aí, você tem que tomar cuidado. Eu já vi cada irmão ensinando cada bobagem aqui, que não precisa mais batizar, que não precisa tomar Santa Ceia, cada heresia, e diz que é professor de faculdade de teologia, hein? Falando cada heresia aqui, ele fica todo inchadão. Aí a Bíblia diz que ele pega um pequenininho igual eu, ó, que não fez teologia, segundo eles aí, né? A minha é joelhogia, oração, jejum, consagração, estudo da palavra de Deus e santificação. E aí Deus me ensinou a palavra no monte, Ele falava assim, 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 é assim. Aí daqui a pouco eu ia ler a Bíblia, aí achava os textos que Deus estava falando para mim lá no monte. O Espírito Santo de Deus me ensinando. Sente a glória dele aí. Sente a presença dele aí. Sente a glória dele aí, aleluia. Quem ensina o Espírito Santo de para de bobagem. É na humildade que Deus opera. Tem cara que quer falar até quando Paulo tinha uma encravada. Quando Paulo tinha uma encravada, naquele ano tal, ele foi na rua tal, mas ele não fala a coisa que edifica a vida do povo. O que Deus está falando, os mistérios de Deus no profundo, não sai. Só fica falando bonito. É filosofia humana, a Bíblia diz. Não estou menosprezando aquele que estuda não, amém, irmãos? Tem que estudar sim. Crescer na graça, no conhecimento de Deus, amém, irmão? Só que vai para a santificação, vai para o jejum, vai para a oração, para não ficar na heresia, porque o diabo engana as pessoas. Paulo diz que nos finais dos tempos haveria doutrinas de demônios introduzidas sutilmente na igreja. Eu já vou chegar nesse ponto aí já, e os irmãos vão entender isso aí. Olha isso. Então, irmão, eu ia para a igreja todos os dias fazendo essa obra aí, né? E aí eu cheguei do monte nesse dia, pedindo para ver Jesus. Já tinha um tempo já orando para ver isso. Aí eu ajoelhei no chão e ainda orei mais meia hora. Aí deu aquele cansaço, aquele sono, aí eu peguei e deitei. Quando eu deitei, irmão, fechei os olhos assim, eu logo peguei no sono. Então a revelação de Deus, ela é assim, ela vem primeiro no sono, no início, quando você deita, você logo pega no sono, aí Deus vem e te traz uma revelação, um mistério. Ou alguns segundinhos antes de você acordar. Antes de você acordar, Deus te dá uma mensagem, ele é alguns segundos, mas ele te coloca tanta informação, passa tanta informação em 2, 3 segundos, assim, é tão rápido, mas você pega um monte de informação sobre aquilo ali. Como Deus é poderoso, Deus é incrível, né, irmão? Em alguma fraçãozinha de segundo. Então a revelação que vem de Deus, muitas vezes ela vai ser assim na sua vida, porque senão ela não é de Deus. Então você está no começo do sono ali, você deita e puf, já dorme.
Aí Deus vem no começo do sonho, ele já vem e já fala com você. E aí você acorda também, tá? Ou então, quando você está alguns minutos antes de acordar você tem uma visão, você vê algo, Deus fala com você, acontece os mistérios e depois você acorda. Nessa questão foi quando eu fui dormir. Deitei na cama, super cansado também, peguei no sono rapidamente. Mas aí naquele sono profundo eu olhei assim e aí apareceu Jesus, irmão. Do jeito que você tá me vendo aí, ó, daqui pra cima. Aí ele olhou pra mim, Jesus é negro. Jesus é negro. É por isso que o negro sofre. Os irmãos na África lá, sem ter o que comer, pagando preço. Porque o diabo, quando ele vê o negro, ele quer matar, ele quer destruir o negro. Porque ele vê Jesus, que salvou toda a humanidade. Ele não pode tocar em Jesus, ele troca nos irmãos que é negro. Pode ver como os negros sofreu na vida. Sempre foi perseguido pelo povo por causa do racismo. Ainda hoje existe muito dessa patifaria ainda. Perdoa, irmão. E aí Jesus apareceu. E ele com o cabelo bem assim, tipo Rastafari, aqueles dread, sabe? Não tinha dread, que não é trançado. Mas o cabelo bem enroladão assim, ó. E aí tinha umas 3 trancinhas assim, ó. E saía assim, ó. No cabelo na frente, assim, ó. Cabelo bem grande, né? E Jesus era nazireu, então isso é fato. Ele não cortou o cabelo, ele não cortava os cabelos. Porque Sansão foi nazireu, né? E ali tinha essa doutrina dos irmãos lá que queriam ser como Sansão, enfim. E ele como nazireu, ele cabelo aqui assim, aí ele era um negro com as bochechas bem altas assim, ó, uns beição, irmão, Jesus, um narigãozão assim. A Bíblia diz que ele não era formoso mesmo, ele não é, só que ele deu um sorriso pra mim, irmão. Oh, que sorriso tremendo, que sorriso lindo do meu Senhor. Ele não falou nada, ele só olhou pra mim, aí sorriu assim. Aí quando ele sorriu, eu senti aquele amor por mim, senti aquele amor, me senti amado. A vontade era de abraçar o meu Senhor. Eu comecei a chorar de alegria. Falei, ô Senhor, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso. O sorriso dele me encantou, irmão. Sabe, aquele sorriso de amor. Senti aquela paz, aquele amor que me envolveu. Aí ele pegou e fez assim, ó. Tipo, olha pra ele, tipo assim, olha ali. Aí foi virando, ele foi virando assim, câmera lenta. Aí eu fui virando também, como se fosse uma câmera lenta, assim, virando. Aí quando eu olhei pro lado, tinha uma parede toda branquinha, assim. Aí do nada apareceu um olho. Aí apareceu outro olho, aí apareceu o nariz e uma boca sorrindo de lado assim. O Espírito Santo de Deus. Que tremendo.